Os braços da mãe dela partiram-se como um galho seco. Lily Harper, de 7 anos, observava do armário, o pequeno corpo a tremer, a mão apertada sobre a boca para conter o grito. Sangue. Havia sangue no chão da cozinha, e a mãe não se mexia. O monstro chamado Marcos saiu a cambalear para fumar. Lily tinha 60 segundos, talvez menos. Ela agarrou o telemóvel partido escondido debaixo do soalho e digitou através das lágrimas. Uma mensagem, uma oportunidade. Ele partiu o braço da mamã. Por favor, ajude-nos. Número errado. Ela ainda não sabia. A 65 quilômetros de distância, um motociclista dos Hells Angels chamado Stone leu essas palavras. A sua resposta foi imediata. Estou a caminho. Se acredita em segundas oportunidades, inscreva-se agora e fique até o fim. Comente a sua cidade abaixo. Vamos ver até onde esta história chega esta noite. Stone leu a mensagem 3 vezes. Ele partiu o braço da minha mãe. Por favor, ajude-nos. O café arrefecera na sua mão. A garagem parecia mais pequena. De repente, as paredes pareciam apertar-se. Ele conseguia ouvir o seu próprio batimento cardíaco alto e furioso nos seus ouvidos. Isto era um erro. Tinha de ser. Alguma criança a pregar uma partida ou um número errado destinado a outra pessoa. Alguém melhor. Alguém que soubesse o que fazer. Ele deveria chamar a polícia, deixar que eles cuidassem disso. O seu polegar se moveu para discar 911. Então parou. Por favor, ajudem-nos. Stone fechou os olhos. E assim, ele tinha 8 anos novamente, escondido atrás do sofá, enquanto o seu pai batia na sua mãe com um fio de telefone. Ele se lembrou de rezar, implorando a Deus para enviar alguém. Qualquer pessoa. Ninguém veio. Ele abriu os olhos e digitou. Onde está Stonky? Lily encostou as costas à parede do armário, tornando-se o mais pequena possível. Todos os músculos do seu corpo gritavam para ela correr, mas não havia para onde ir. Através da fresta da porta, ela podia ver a mãe no chão da cozinha. Imóvel. O braço dela estava dobrado de forma estranha, como uma boneca que alguém tivesse torcido com demasiada força. O telemóvel de Lily vibrou. Onde estás? Ela não conhecia essa pessoa. Não sabia se era boa ou má. Mas a mamã não acordava e Marcos ainda estava lá fora e ela não tinha mais ninguém. Não sei. Ela digitou com os dedos trêmulos de medo. Caixa de correio vermelha. Árvore grande. O cão do vizinho late muito. Por favor, venha rápido. Ele está voltando para dentro. Ela apertou enviar e prendeu a respiração. A porta da frente se abriu com um estrondo. Marcos estava de volta. Grace, onde estão os meus cigarros? A sua voz cortou a casa como uma lâmina. Lily enfiou o telemóvel debaixo da camisa, pressionando-o contra a barriga. Passos pesados atravessaram a sala de estar. Ela ouviu-o chutar algo. Uma cadeira, talvez. Depois, vidro a partir-se. Mulher inútil. Nem consegue ficar consciente o tempo suficiente para responder a uma pergunta simples. Lily espreitou pela fresta. Marcos estava em pé, ao lado da mãe, balançando ligeiramente. Bêbado. Sempre bêbado ultimamente. Ele cutucou o corpo da mamãe com a bota, como se ela fosse lixo na calçada. Levante-se, murmurou ele. Eu sei que você está fingindo. A mamãe não se moveu. Marcos xingou e caminhou em direção à cozinha. Lily ouviu a geladeira abrir, uma tampa de garrafa batendo na bancada. Mais bebida, sempre mais bebida. O telefone dela vibrou novamente. Fique escondida. Não faça barulho. Estou a caminho. O que mais você vê lá fora? A mão de Lily tremia tanto que ela mal conseguia digitar. Uma cerca quebrada. Uma casa branca, mas com a pintura a descascar. Um caminhão e uma entrada de garagem. Um caminhão azul. Ela enviou a mensagem e rezou a Deus para que aquele estranho fosse real. Que ele estivesse a caminho, que não estivesse a mentir, apenas para se sentir melhor antes que tudo piorasse. Porque com Marcos, tudo sempre piorava. Stone pegou o seu casaco de couro e jogou-o sobre os ombros. O emblema dos Hells Angels assentou nas suas costas como uma armadura. Ele não tinha endereço, não tinha nome. Tudo o que tinha era uma criança aterrorizada e algumas pistas. Caixa de correio vermelha, árvore grande, caminhão azul, cerca partida. Não era muito, mas Stone tinha vivido neste condado toda a sua vida. Conhecia todas as estradas secundárias, todos os bairros esquecidos, todos os lugares onde as pessoas iam quando não tinham para onde ir.
Ele ligou a sua motocicleta e saiu da garagem. A chuva bateu nele imediatamente, fria e forte. Ele não diminuiu a velocidade. Não se importava. Em algum lugar lá fora, uma menina estava a contar com ele, e Stone sabia exatamente como era contar com alguém que nunca lhe aparecia. Após 5 quilômetros, o seu telemóvel vibrou. Ele parou apenas o tempo suficiente para verificar. Ele está a gritar de novo. A mamã não acorda. Estou com medo. O peito de Stone apertou. Ele digitou rapidamente com uma mão. Estou perto. Fique quieta. Fica escondida. Não vou desiludir-te. Ele enfiou o telemóvel no bolso e acelerou a bicicleta. O velocímetro passou dos 60, 70. A chuva turvou a sua visão, mas ele não se importava. Tudo o que conseguia ver era aquela mensagem. Estou com medo. Claro que ela estava com medo. Tinha 7 anos e estava escondida num armário enquanto um lixo qualquer ouvia a mãe dela. Ela estava a reviver a infância de Stone e ele não iria permitir que acabasse da mesma forma. Primeira casa, errada. Stone entrou na garagem de uma casa branca com uma caixa de correio vermelha. Um senhor idoso abriu a porta, olhou para o emblema dos Hells Angels e quase teve um ataque cardíaco. Estou à procura de uma menina, disse Stone rapidamente. 7 anos. A mãe dela está ferida. Viu alguma coisa? O senhor idoso abanou a cabeça, com os olhos arregalados de medo. Não, não, nada. Por favor, não quero problemas. Não está em problemas. Desculpe incomodá-lo. Stone já estava de volta à sua moto antes que o homem terminasse de fechar a porta. Segunda casa, abandonada, janelas tapadas com tábuas, ervas daninhas a crescer na varanda. Ninguém vivia ali há anos. Vamos, pensou ele. Vamos, vamos, vamos. O seu telemóvel vibrou. Ele encontrou-me. Marcos abriu a porta do armário com tanta força que ela quase saiu das dobradiças. Lily gritou. Aí está você. A sua voz estava calma agora. Calma demais. O tipo de calma que vem antes da tempestade. O que estás a fazer aí, menina? Nada. Eu só estava... Eu estava com medo. Medo do quê? Ele agarrou-lhe o braço e puxou-a para fora. Medo de mim, é isso? Lily não conseguia falar, não conseguia respirar. O seu coração batia tão forte que ela achava que ia explodir. Os olhos de Marcos pousaram na camisa dela, na forma retangular que pressionava o tecido. O que é isso? Nada, não me minta. Ele agarrou o telemóvel antes que ela pudesse impedi-lo. Por um longo momento, ele apenas ficou a olhar para o ecrã. O seu rosto passou de confuso para compreensivo e depois para furioso. Ligaste para alguém. A sua voz baixou para um sussurro. Ligaste para alguém para vir aqui à minha casa. Desculpa. Eu não queria dizer que a mamãe não estava acordando e eu não sabia o que fazer. Para quem você ligou? Eu não sei. Lily soluçou. Eu não sei quem é. Digitei o número errado. Sinto muito, Marcos. Por favor. Desculpa. Marcos riu. Um som frio e desagradável que fez o sangue de Lily gelar. Número errado. Digitaste o número errado e um estranho está a vir para te salvar. Ele atirou o telefone contra a parede. Ele se estilhaçou em pedaços. Isso é engraçado. Isso é muito engraçado. Ele agarrou Lily pelo colarinho e a levantou do chão. Deixa-me dizer uma coisa, garotinha. Ninguém está a vir. Ninguém se importa. E mesmo que alguém apareça, sabes o que eu tenho. Ele apontou para a espingarda encostada no canto. Tenho um seguro. Stone encontrou a casa. Tinta branca a descascar. Caminhão azul na entrada da garagem. Cerca partida, mal visível através da chuva. Caixa de correio vermelha inclinada para um lado, como um bêbado encostado a um poste de iluminação. Era isso. Ele lhe desligou o motor a 50 metros de distância e parou. Não fazia sentido anunciar a sua presença. Se havia um homem violento naquela casa, e Stone tinha a certeza de que havia, a surpresa era a única arma que tinha. Tirou o telemóvel e escreveu uma mensagem rápida para Razor. Mill Road. Casa branca, caminhão azul. Preciso de reforços agora. Criança em perigo. Depois, caminhou em direção à casa. Osher. Através da janela, Stone podia ver tudo. Um homem a andar de um lado para o outro, uma menina pendurada no seu braço, uma mulher no chão sem se mexer e uma espingarda no canto. As mãos de Stone cerraram-se em punhos. Todos os seus instintos gritavam para ele arrombar aquela porta, espancar aquele homem até a morte e fazê-lo pagar por cada hematoma e cada osso partido.
Mas ele forçou-se a pensar, a planear. Entrar às cegas levaria à morte de alguém. A menina. Concentrar-se na menina. Stone contornou a casa até a parte de trás. A porta dos fundos estava trancada, mas a fechadura era barata. Um bom pontapé daria conta do recado. Ele esperou, escutou, ouviu o homem gritar sobre desrespeito e traição e todas as coisas que os agressores dizem para justificar a sua violência. Então ouviu a menina gritar. Stone parou de esperar. 2. A porta dos fundos explodiu para dentro. Marcus girou, deixando Lily cair. Ela bateu com força no chão, mas imediatamente se arrastou para longe, rastejando em direção à mãe. Quem diabos? Stone já estava a se mover, atravessando a cozinha em 3 passos. Marcus alcançou a espingarda, mas Stone chegou primeiro. Ele agarrou o cano e torceu. A arma se soltou como se fosse feita de papel. Tente novamente, disse Stone baixinho. Marcus deu um soco nele, um soco descontrolado de bêbado que se via a 1 quilômetro de distância. Stone segurou o punho dele no ar e apertou. Os ossos se esmagaram. Marcus gritou. Isso doeu? Perguntou Stone. Ótimo! Agora sabe como ela se sentiu. Ele empurrou Marcus contra a parede e prendeu-o ali com uma mão na garganta. Não se mexa, Shim. Lily não conseguia acreditar no que estava a ver. O homem do telefone, o estranho que disse que viria. Ele era real. Ele estava ali e segurava Marcus contra a parede como se Marcus não pesasse nada. Ela rastejou até a mãe e tocou-lhe no rosto. Mamã, mamã, acorda. Alguém veio. O anjo veio. Os olhos de Grace se abriram, confusos, assustados. Lily, quem é? Tudo bem, mamãe, tudo bem. Ele está nos ajudando. Grace olhou para Stone, para o corte no couro, para o emblema dos Hells Angels. Seus olhos se arregalaram. Tudo bem, disse Stone sem se virar. Não estou aqui para machucá-la. Estou aqui porque sua filha me enviou uma mensagem. Uma mensagem? Ela enviou uma mensagem para o número errado, mas acho que talvez fosse o número certo. Marcus tentou falar. Stone apertou o seu aperto. Não podes falar. Perdeste esse privilégio quando lhe partiste o braço. Não compreendes. Foi ela que começou. Ela não se calava. Eu disse que não podes falar. Stone pegou no seu telemóvel com a mão livre e discou. Não para o xerife local. Algo lhe disse que isso era um erro. Em vez disso, ele ligou para a polícia estadual. Preciso de policiais na Old Mill Road. Caminhão azul da Casa Branca. Situação de violência doméstica. Uma mulher ferida, um homem detido, possível risco à criança. Ele deu os detalhes com a voz calma e firme, como se já tivesse feito isso centenas de vezes. O rosto de Marcus empalideceu. Espere aí. O meu primo Wade Holloway é o xerife daqui. Não pode simplesmente... O seu primo não trabalha para a polícia estadual. Stone sorriu. Não foi um sorriso amigável. E tenho uma menina que viu tudo. Quer me dizer como isso vai ser interpretado no tribunal? Marcus abriu a boca para discutir, mas fechou-a. Pela primeira vez na vida não tinha nada a dizer. O som de motocicletas encheu a noite. Lily olhou para cima quando os faróis iluminaram as janelas. Uma moto, depois 2, depois mais 3. Stone acenou para si mesmo. São os meus irmãos. Irmãos? Família? A única que importa. A porta da frente abriu-se. Um homem alto com barba cinzenta entrou, seguido por um homem mais velho que carregava uma mala médica. O homem de barba cinzenta observou a cena. Stone, situação sob controle. A mulher precisa de cuidados médicos. Esta precisa de uma cela. Feito. Ele virou-se para o homem mais velho. Doutor, a mãe. O médico já estava ajoelhado ao lado de Grace, com as mãos gentis e seguras. Senhora, vou ajudá-la. Respire devagar e com calma. Grace olhou para todos aqueles homens, motoqueiros fora da lei, o tipo de pessoas que ela tinha sido ensinada a temer, e viu apenas bondade. Não entendo, sussurrou ela. Quem são vocês? Stone finalmente soltou Marcus e deu um passo para trás. Apenas alguns caras que atendem chamadas erradas. Quando Lily puxou a jaqueta de Stone, ele olhou para ela, com 7 anos de idade, o rosto manchado de lágrimas, olhos que tinham visto demais. Você é realmente um anjo? Ela perguntou. Stone pensou em todas as coisas que tinha feito na vida, todos os erros, todos os pecados. Ele não era um anjo, nem de longe.
Mas, olhando para aquela menina corajosa e apavorada que teve a coragem de se aproximar de um estranho, ele queria ser. Não, miúda. Sou apenas um tipo que recebeu uma mensagem. Mas vieste? Sim. Ele ajoelhou-se ao nível dela. Eu vim. Lily jogou os braços ao redor do pescoço dele. Stone congelou por um momento, sem saber o que fazer. Então, lentamente, ele a abraçou de volta. Obrigada, sussurrou ela ao seu ouvido. Obrigada por ter vindo. Stone fechou os olhos. Durante 30 anos, carregou o peso de uma infância da qual ninguém o salvou. Durante 30 anos, perguntou-se por que sobreviveu quando tantos outros não sobreviveram. Agora sabia. Sobreviveu para poder estar ali naquela noite. Para esta menina que precisava exatamente do que ele precisara há tantos anos, alguém que viesse. A polícia estadual chegou 20 minutos depois. Dois agentes, profissionais, meticulosos, deram uma olhadela em Marcos, agora algemado, cortesia de Razor, e começaram a fazer perguntas. Stone contou tudo. Mostrou as mensagens de texto, apontou para o braço de Grace, para os hematomas de Lily, para a espingarda que Marcos tentara alcançar. A agente-chefe, uma mulher chamada Torres, ouviu sem interromper. Vocês são os Hells Angels, disse ela finalmente. Eu sou. E você recebeu esta mensagem por acaso. É verdade. A maioria das pessoas teria ignorado. Stone encolheu os ombros. Eu não sou como a maioria das pessoas. Torres observou-o por um longo momento. Então ela acenou com a cabeça. Não, acho que não. Ela virou-se para o seu parceiro. Leve-o para o carro, prisão do condado. E ligue antes. Certifique-se de que o xerife Holloway saiba que este caso está fora do seu alcance. Marcos começou a gritar sobre os seus direitos, sobre prisão ilegal, sobre como isso não tinha acabado. Ninguém ouviu. O médico terminou de enfaixar o braço de Grace. Ela precisa de ir para o hospital, disse ele. O braço está partido em 2 sítios e estou preocupado com uma concussão. A ambulância está a caminho. Grace olhou para Stone. Por quê? Perguntou ela. Porque vieste? Não nos conheces, não nos deves nada. Stone pensou na sua mãe. Sobre as noites que passou escondido debaixo da cama, rezando para que alguém o salvasse. Sobre a manhã em que acordou e descobriu que ela estava morta devido a ferimentos que ninguém se preocupou em relatar. Vim porque ninguém veio por mim, disse ele. E jurei que se alguma vez tivesse a oportunidade, seria eu quem apareceria. Os olhos de Grace encheram-se de lágrimas. Obrigada, sussurrou ela. Deus o abençoe. Obrigada, Tim. A ambulância chegou ao amanhecer. Stone viu-os colocar Grace na maca, viu Lily subir ao lado da mãe, viu as portas fecharem. Então sentiu uma mãozinha agarrar a sua. Lily tinha saltado para fora. Ela olhava para ele com aqueles olhos grandes e sérios. Vou voltar a ver-te? Stone não sabia como responder. Ele não era bom nisso. Não era bom em promessas ou compromissos ou qualquer uma das coisas que as pessoas normais faziam. Mas essa criança tinha estendido a mão para um estranho no escuro. Ela tinha arriscado. O mínimo que ele podia fazer era arriscar também. Sim, ele disse, você vai me ver de novo. Lily sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro que ele viu no rosto dela durante toda a noite. Prometa. Prometo. Ela abraçou-o mais uma vez, rápida e intensamente, depois correu de volta para a ambulância. As portas fecharam-se. A sirene começou a tocar. E então ela desapareceu. Stone ficou parado na entrada da garagem, com a roupa encharcada pela chuva, observando as luzes desaparecerem na estrada. Razor apareceu ao lado dele. Que noite terrível. Sim, sabes que isto não acabou, certo? Aquela menina, a mãe dela, elas vão precisar de ajuda. Ajuda de verdade, não apenas por uma noite. Stone acenou com a cabeça lentamente. Eu sei. Então, o que você vai fazer? Stone pensou na sua casa vazia, na sua vida vazia, em todos os anos que passou fugindo de um passado que nunca parava de persegui-lo. Talvez fosse hora de parar de fugir. Eu estarei lá, disse ele. Seja o que for que elas precisem, eu estarei lá. Razor deu um tapinha no ombro dele. Boa resposta, irmão. Boa resposta. No hospital, o Stone sentou-se numa cadeira de plástico que era pequena demais para o seu tamanho. Lily dormia na sala de espera, com a cabeça apoiada no seu colete de couro. A cada poucos minutos, ela choramingava nos sonhos, e Stone colocava a mão no ombro dela até que ela se acalmasse.
Grace estava na cirurgia com 2 fraturas no braço, exatamente como o médico havia dito. Os médicos estavam confiantes de que ela se recuperaria totalmente. Stone observava o relógio a marcar as horas, observava as enfermeiras a entrar e sair, observava o sol a subir no céu. Pensava na mensagem que tinha dado início a tudo isto. Ele partiu o braço da mãe. Por favor, ajudem-nos. Uma coisa tão pequena. Apenas algumas palavras digitadas num telemóvel partido por uma criança aterrorizada. Mas essas palavras tinham mudado tudo. Tinham-no trazido para este hospital com uma menina a dormir no seu colete e uma mulher que ele nunca tinha visto a lutar pela vida. Tinham-lhe lembrado por que é que ele ainda estava vivo. Stone fechou os olhos e deixou-se descansar pela primeira vez em anos. Quando Grace acordou da cirurgia, a primeira coisa que viu foi Stone. Ele estava parado na porta com o chapéu nas mãos, parecendo mais desconfortável do que ela jamais tinha visto alguém parecer. Olá, disse ele sem jeito. O médico disse que você ficaria bem. Onde está a Lily? A dormir. Uma das enfermeiras está a cuidar dela. Ela não queria sair do seu lado, mas adormeceu há cerca de 1 hora. Os olhos de Grace encheram-se de lágrimas. Ela está bem. Ele não a magoou. Alguns hematomas, nada grave. Ela é forte, aquela criança. Herdou isso de mim. Grace riu, depois fez uma careta. Ai! Não devia rir. Provavelmente não. Eles olharam um para o outro, 2 estranhos ligados por um milagre que nenhum dos dois compreendia. Não sei como te agradecer, disse Grace finalmente. Eu nem sei o seu nome. Stone. Colt Brennan. As pessoas me chamam de Stone. Stone, ela testou a palavra. Obrigada, Stone, por tudo. Ele acenou com a cabeça, mudou de posição, claramente querendo fugir. Devo deixá-la descansar. Quando você voltará? A pergunta surpreendeu os dois. Quero dizer, Grace gaguejou. Lily fica perguntando por você e nós não temos mais ninguém. A minha família se foi. Marcus era... Eu achava que ele era tudo o que tínhamos. Stone ficou muito quieto. Ele pensou em ir embora, em voltar para a sua garagem vazia, para a sua vida vazia, e fingir que nada disso tinha acontecido. Mas então ele pensou no rosto de Lily quando ela perguntou se ele era um anjo. E pensou na sua mãe morta e enterrada em uma sepultura sem nome porque ninguém se importou o suficiente para salvá-la. Sim, disse ele. Eu voltarei. Grace sorriu, cansada, abatida e esperançosa ao mesmo tempo. Ótimo, estaremos aqui. E Stone saiu do hospital para o sol da manhã. Razor estava à espera junto às motos, com 2 chávenas de café nas mãos. Ela vai ficar bem. Sim, ela vai ficar bem. E a criança finalmente a dormir. Razor entregou-lhe um café. Stone aceitou-o com gratidão. E agora? Stone olhou para trás, para o hospital, para as janelas onde, algures lá dentro, uma mãe e uma filha estavam a começar uma nova vida. Agora vamos garantir que aquele pedaço de lixo vai para a prisão. E depois disso, Stone tomou um longo gole de café. Depois disso, acho que vamos descobrir. Razor acenou lentamente com a cabeça. Para mim está bom, irmão. Para mim está bom. Eles ficaram ali em silêncio, 2 motociclistas idosos a ver o nascer do sol. Atrás deles, o hospital fervilhava de atividade. À sua frente, a estrada estendia-se até ao horizonte. E algures no meio, a mensagem de uma menina ainda ecoava na mente de Stone. Ele partiu o braço da mamã. Por favor, ajude-nos. Ele tinha respondido àquela mensagem. Ele apareceu. Fez o que ninguém tinha feito por ele. Mas isso era apenas o começo. O verdadeiro trabalho, a cura, a proteção, o devir, algo mais do que ele jamais tinha sido. Esse trabalho estava apenas a começar. Stone terminou o café e subiu na sua moto. Vamos ver esse xerife, disse ele. Razor sorriu. Agora sim, estás a falar. Eles partiram na manhã. A tempestade tinha passado, mas a viagem estava apenas a começar. A viagem até a esquadra do xerife demorou 15 minutos. Stone passou cada segundo a pensar no que iria dizer, no que iria fazer, até onde estava disposto a ir. Razor conduzia ao seu lado, firme como sempre. Eram irmãos há 23 anos. Lutaram juntos, sangraram juntos, enterraram amigos juntos. Não havia homem vivo em quem Stone confiasse mais. A delegacia ficava nos limites da cidade, um prédio baixo de tijolos com uma bandeira americana desbotada pendurada, flácida no ar da manhã. 2 carros de patrulha na frente. Silêncio.
Silêncio demais para um lugar que deveria estar fervilhando com as notícias sobre a prisão de Marcos. Stone desligou o motor e desceu da moto. Tem certeza disso? Perguntou Razor. Não, mas vou fazer assim mesmo. Foi o que imaginei. Eles entraram juntos pela porta da frente. O delegado na recepção olhou para cima, viu os emblemas e imediatamente pegou o rádio. Stone ergueu as duas mãos. Calma. Estamos aqui para conversar. Só isso. O xerife Holloway não vai se encontrar com ele. Ele vai se encontrar comigo. Stone manteve a voz calma. Diga a ele que é sobre o primo dele, Marcos. Diga a ele que fui eu quem coloquei Marcos na prisão do condado ontem à noite. O rosto do agente empalideceu. Ele pegou o telefone, murmurou algo. Stone não conseguiu ouvir, então desligou. Ele vai recebê-lo, mas só você. O seu amigo fica aqui. Stone olhou para Razor. Razor deu de ombros. Estarei aqui, irmão. Chame se precisar de mim. Stone caminhou sozinho pelo corredor. O escritório do xerife Wade Holloway ficava no final do corredor. A porta estava aberta. Lá dentro, um homem na casa dos 50 anos estava sentado atrás de uma secretária desorganizada, com uma chávena de café na mão e uma expressão de puro ódio no rosto. Então é você, disse Holloway. O motociclista que meteu o nariz onde não era chamado. Stone entrou, mas não se sentou. O seu primo partiu o braço de uma mulher na frente da filha dela, de 7 anos. Eu diria que isso é da conta de todos. Isso é um assunto de família. Assunto de família? Stone riu, mas não havia humor nisso. É assim que você chama isso? Quando um homem adulto bate em uma mulher até ela ficar inconsciente. Quando ele ameaça uma menina com uma espingarda. Isso é família para você. Holloway cerrou os dentes. Você não sabe toda a história. Eu sei o suficiente. Sei que a Grace Harper está no hospital com 2 ossos partidos. Sei que a Lily Harper vai ter pesadelos para o resto da vida. E sei que o teu primo está preso neste momento porque a polícia estadual não responde perante ti. Holloway levantou-se lentamente. Era um homem grande, com uma barriga proeminente, mas ainda assim poderoso. O tipo de homem que estava habituado a intimidar as pessoas. Achas que és algum tipo de herói? Acha que andar de moto faz de si um bom rapaz? Ele aproximou-se. Eu sei quem você é, Stone. Eu sei o que os Angels fazem. Você não é melhor do que o Marcos. Stone não vacilou. Talvez não, mas eu nunca parti o braço de uma mulher. Nunca fiz uma criança implorar por ajuda a um estranho. E nunca protegi um homem que fez isso. Eles olharam um para o outro. 2 homens em lados opostos de uma linha. Nenhum dos 2 atravessaria. Saia da minha delegacia, disse Holloway calmamente. Com prazer. Mas quero que entenda uma coisa primeiro. Stone inclinou-se para perto. Se tentar ajudar Marcos, se tentar intimidar Grace ou Lily, se fizer qualquer coisa para interferir neste caso, eu ficarei sabendo e não irei ao seu escritório para conversar da próxima vez. Isso é uma ameaça? É uma promessa. Stone virou-se e saiu. Razor estava à espera exatamente onde o tinha deixado, de braços cruzados, observando o delegado como um falcão. Como correu? Como era de se esperar. Ele vai ser um problema. Stone empurrou a porta da frente e saiu para a luz do sol. Sim, ele vai ser um problema. Eles voltaram para o hospital em silêncio. A mente de Stone estava a mil. Holloway tinha poder nesta cidade. Ligações, amigos em posições baixas e altas. Se ele quisesse causar problemas para Grace e Lily, tinha meios para isso. O que significava que Stone precisava estar preparado. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem do Doc. Grace está acordada e a perguntar por si. Stone ligou o motor e acelerou. Quando voltou ao hospital, Lily estava sentada no corredor, do lado de fora do quarto de Grace. Os olhos dela brilharam quando o viu. Stone, voltaste. Eu disse que voltaria. Ela correu para ele e abraçou a sua perna. Stone sentiu algo partir-se no seu peito. Não estava habituado a isso. Não estava habituado a ser desejado. A mamãe está acordada, disse Lily. Ela tem perguntado por ti. Ela quer agradecer-te novamente. Ela já agradeceu. Ela quer agradecer mais. Foi o que ela disse à enfermeira. Lily agarrou a mão dele e puxou. Vamos, ela está à espera. Stone deixou a menina levá-lo para o quarto. Grace estava deitada na cama do hospital, com o braço engessado, o rosto machucado, mas alerta. Quando viu Stone, sorriu. Aí está ele.
O meu anjo da guarda. Não sou nenhum anjo. Para nós, és. Ela apontou para a cadeira ao lado da cama. Senta-te, por favor. Preciso de falar contigo. Stone sentou-se. Lily subiu para a cama ao lado da mãe, tomando cuidado para não bater no braço ferido. A polícia esteve aqui mais cedo, disse Grace. Disseram-me que Marcos está detido sem fiança. Disseram que ele pode ficar preso por muito tempo. Ele ficará. Vou garantir isso. Os olhos de Grace se encheram de lágrimas. Não entendo. Somos estranhos. Não nos deves nada. Por que está a fazer tudo isto? Stone ficou em silêncio por um momento. Pensou na sua mãe, nas noites que passou a rezar para que alguém a salvasse na manhã em que encontrou o corpo dela. Porque sei como é, disse ele finalmente. Crescer numa casa assim, ser pequeno demais para impedir, ver alguém que se ama ser magoado e não poder fazer nada a respeito. Grace estendeu a mão e tocou na dele. O que aconteceu com Hugh? O meu pai era igual ao Marcos. Talvez pior. Ele espancou a minha mãe durante anos. Eu costumava me esconder debaixo da cama e rezar para que alguém viesse. Um vizinho, um polícia, qualquer pessoa. A voz de Stone ficou monótona. Ninguém nunca veio. Uma noite ele foi longe demais. Ela não acordou na manhã seguinte. Os olhos de Lily se arregalaram. A tua mãe morreu. Sim, miúda. Ela morreu. Isso é tão triste. Foi por muito tempo. Era a única coisa em que eu conseguia pensar. A única coisa que me definia. Stone olhou para Grace. Mas ontem à noite, quando recebi aquela mensagem da Lily, eu soube que era a minha oportunidade. A minha oportunidade de ser a pessoa de que eu precisava quando tinha a idade dela. A pessoa que realmente aparece. Grace estava a chorar abertamente agora. Sinto muito. Sinto muito que isso tenha acontecido com você. Não sinta muito. Não é culpa sua. E também não é culpa da Lily. Ele apertou a mão dela. O que importa agora é manter vocês duas seguras. Garantir que Marcos nunca mais machuque vocês. Como? Ele tem família aqui. O primo dele é o xerife. Mesmo que ele vá para a prisão, o que acontecerá quando ele sair? Stone tinha pensado nisso. Pensava nisso desde que saiu do escritório de Holloway. Tenho algumas ideias, mas primeiro preciso de saber uma coisa. Ele olhou-a diretamente nos olhos. Queres ficar nesta cidade ou queres recomeçar noutro lugar? Grace hesitou. Não sei. Esta é a única casa que a Lily conhece. A escola dela é aqui. Os amigos dela? A mãe. A voz de Lily era baixa, mas firme. Não quero ficar aqui. Não quero ver o Marcos nunca mais. Grace olhou para a filha. A sério? Olhou para ela. Viu o medo que ainda estava lá, escondido por trás da cara corajosa. Está bem, sussurrou ela. Está bem, querida. Vamos para um lugar novo. Stone acenou com a cabeça. Ótimo. Conheço um lugar. Uma cidade a cerca de 3 horas daqui. Pequena, tranquila, com boas escolas. Tenho amigos lá que podem ajudar-vos a instalar-se. Por que nos ajudariam? Porque vou pedir-lhes. E quando um Hells Angel pede, as pessoas ouvem. Grace riu-se, apesar de si mesma. Nunca pensei que diria isto, mas graças a Deus pelos motociclistas. Há sempre uma primeira vez para tudo. A porta abriu-se. Doc entrou, seguido por Razor. Odeio interromper, disse Doc, mas temos um problema. Stone levantou-se imediatamente. Que tipo de problema? O xerife Holloway acabou de chegar. Ele está com 2 delegados. Eles querem falar com a Grace. Stone cerrou os dentes. Isso pode ser o plano. A voz de Razor estava sombria. Ele alega que precisa de tomar um depoimento oficial. Diz que é procedimento, é intimidação. Ele quer assustá-la para que ela retire as acusações. O rosto de Grace empalideceu. Ele pode fazer isso? Ele pode me forçar a falar com ele? Não. Stone já estava a caminhar em direção à porta. Não precisa de falar com ninguém com quem não queira falar. E definitivamente não precisa falar com o primo do homem que a agrediu. Mas e se ele ficar aqui, tranque a porta depois que eu sair. Não abra para ninguém, exceto para mim, o doutor ou o Razor. Ele olhou para Lily. Cuide da sua mãe, miúda. Lily assentiu com seriedade. Eu cuidarei. Stone saiu da sala e se dirigiu para o átrio. O xerife Holloway estava parado logo na entrada principal, com seus 2 delegados ao seu lado, como suportes de livros. Ele sorriu quando viu Stone. Ora, ora, o herói está de volta. Não é bem-vindo aqui, Holloway. Este é um hospital público. Posso ir onde quiser, não ao quarto de Grace Harper. Ela é uma vítima. O seu primo é o agressor.
Tem um conflito de interesses enorme. O sorriso de Holloway não vacilou. Não estou aqui como seu primo. Estou aqui como xerife deste condado conduzindo uma investigação oficial. A polícia estadual está a conduzir a investigação. Eles deixaram isso claro ontem à noite. Isso não significa que eu não possa reunir as minhas próprias informações. Certifique-se de que toda a história venha à tona. Holloway aproximou-se, baixando a voz. Veja, pelo que ouvi, Grace tem um histórico de exagerar, inventar histórias, ficar histérica por nada. Stone cerrou os punhos. É mesmo? É mesmo. E tenho testemunhas que dirão que Marcus estava apenas a defender-se. Que Grace atacou primeiro. Que tudo o que aconteceu foi legítima defesa. Ela tem um braço partido em 2 lugares. Ele tem um arranhão no dedo. Isso não é legítima defesa. É agressão. Essa é uma interpretação. Há outras. Holloway olhou para além de Stone em direção ao corredor. Agora, se me dão licença, preciso de falar com a vítima. Stone não se mexeu. Não, com licença, eu disse não. Não se vai aproximar dela. Não se vai aproximar da filha dela. Não vai intimidá-las, ameaçá-las ou fazer qualquer uma das coisas que veio aqui fazer. E quem vai impedir-me? Você, se for preciso. Eles ficaram frente a frente, sem recuar. Os delegados se mexeram nervosamente com as mãos perto das armas. Você está cometendo um grande erro, disse Holloway calmamente. Esta não é a sua cidade. Estas não são as suas pessoas. Você é um forasteiro, e os forasteiros não duram muito quando fazem inimigos das pessoas erradas. Isso é uma ameaça, é um conselho gratuito. Aceita ou deixa? Stone inclinou-se para perto, tão perto que podia sentir o cheiro do café no hálito de Holloway. Deixa-me dar-te um conselho em troca. Já estive na prisão. Já levei um tiro. Já enterrei mais amigos do que tu tens delegados. Não há nada que possas fazer comigo que já não tenha sido feito. Mas aqueles 2 naquela sala, eles têm uma oportunidade de uma vida real, uma vida boa, e não vou deixar que lhes tire isso. Está disposto a deitar tudo a perder por estranhos. Eles já não são estranhos. Holloway observou-o por um longo momento. Algo brilhou nos seus olhos. Não era exatamente medo, mas cautela. Recálculo. Isto não acabou, disse ele finalmente. Não, não acabou. Holloway virou-se e saiu com os seus adjuntos, seguindo atrás dele. Stone observou até o carro patrulha desaparecer do estacionamento, depois soltou um suspiro que nem sabia que estava a prender. Razor apareceu ao seu lado. E isso foi intenso. Essa foi a primeira rodada. Haverá mais. O que quer fazer? Stone pensou na pergunta de Grace, no que aconteceria quando Marcus saísse em Holloway, e as suas conexões e em todas as maneiras pelas quais ele poderia tornar as suas vidas um inferno. Precisamos tirá-las desta cidade hoje à noite, se possível, para algum lugar onde Holloway não possa alcançá-las. Eu conheço um lugar. Eu também. O mesmo lugar. Razor assentiu. Cedar Falls. A minha irmã está lá. Ela gere um abrigo para mulheres. Ajuda pessoas exatamente como a Grace e a Lily. Era isso que eu estava a pensar. Grandes mentes. Razor deu-lhe uma palmada no ombro. Vou fazer algumas chamadas. Começar a organizar as coisas. Obrigado, mano. Stone voltou para o quarto de Grace. Quando bateu à porta, ouviu a voz de Lily do outro lado. Quem é? É o Stone. A fechadura abriu. Lily estava ali, com o seu pequeno rosto cheio de determinação. Ele foi-se embora, o xerife mau. Por agora, sim. Grace estava sentada na cama, com a mão boa pressionada contra o peito. O que aconteceu? O que ele queria? O que eu achei que ele queria? Intimidar-te, para que desistisses das acusações. Não vou fazer isso. Ótimo, mas isso significa que precisas sair desta cidade rapidamente. Stone puxou a cadeira para mais perto da cama. Conheço um lugar, Cedar Falls. Fica lá cerca de 3 horas daqui. Há um abrigo para mulheres lá, administrado por uma amiga nossa. Ela ajuda as pessoas a recomeçarem. Novos empregos, novas casas, tudo novo. Os olhos de Grace arregalaram-se. Quer que deixemos tudo para trás? O que é tudo? Uma casa cheia de más recordações? Uma cidade onde o xerife protege os agressores? Stone abanou a cabeça. Isso não é tudo, Grace. Isso não é nada. Tudo é você e a Lily estarem seguras, felizes, livres. Grace olhou para a filha. Lily observava Stone como se ele fosse o homem mais importante do mundo.
Mamã, eu quero ir, Lily disse. Eu quero recomeçar com o Stone. O coração de Stone deu um salto. Criança, eu não estou. Eu sei que você não pode ficar conosco para sempre. Eu sei que você tem a sua própria vida. A voz de Lily era surpreendentemente madura para uma criança de 7 anos. Mas você poderia nos visitar, certo? Você poderia vir nos ver às vezes? Stone não sabia o que dizer. Passara toda a sua vida fugindo do apego, da responsabilidade, de qualquer coisa que pudesse prendê-lo. Mas, olhando para aquela menina corajosa e linda que estendeu a mão para um estranho no escuro, ele não conseguia imaginar ir embora. Sim, disse ele. Eu poderia visitar. Lily sorriu. Era como ver o sol aparecer depois de uma tempestade. Então vamos, mamãe, vamos para Cedar Falls. Grace ficou em silêncio por um longo momento. Stone podia ver o medo nos olhos dela, a incerteza. Deixar tudo o que ela conhecia era assustador. Mesmo que tudo o que ela conhecia fosse terrível. Mas havia algo mais ali também. Algo que ele reconheceu. Esperança. Tudo bem, ela disse finalmente. Vamos fazer isso. As horas seguintes passaram rapidamente. O médico providenciou a alta antecipada de Grace, assinando a papelada e certificando-se de que ela tinha todos os medicamentos de que precisava. A irmã de Razor, uma mulher chamada Beth, ligou para confirmar que havia um quarto à espera delas no abrigo. Stone fez os seus próprios preparativos. Ele pediu favores, puxou alguns cordelinhos e certificou-se de que quando Grace e Lily chegassem a Cedar Falls, teriam tudo o que precisavam para recomeçar. No final da tarde, estavam prontos para partir. Stone tinha pedido emprestado uma carrinha a um dos irmãos. Era mais fácil para Grace viajar nela do que numa mota. Ele colocou os poucos pertences delas na parte de trás, uma mala com roupas, alguns brinquedos para Lily, uma caixa com fotos que a Grace insistiu em levar. Não é muito, disse a Grace, observando-o trabalhar. Toda a nossa vida na parte de trás de uma carrinha. É o suficiente. O resto são apenas coisas. Podes comprar coisas novas. Acreditas mesmo nisso? Stone fechou a porta traseira e virou-se para ela. Acredito que se pode construir uma vida em qualquer lugar, desde que se tenha as pessoas certas ao nosso redor, e se tenha a Lily, isso é mais do que a maioria das pessoas tem. Os olhos de Grace brilharam. E tu? O que tens? Stone pensou na pergunta. Durante a maior parte da sua vida, a resposta teria sido simples: nada. Ele não tinha nada e não queria nada. Apenas a estrada na sua moto e o silêncio entre os destinos. Mas agora tenho os meus irmãos, disse ele. E agora tenho vocês duas. Grace estendeu a mão e pegou na dele. Obrigada por tudo. Não sei como vou poder retribuir. Não precisa retribuir. Apenas viva uma boa vida. Isso é pagamento suficiente. Lily saiu a correr do hospital, com um ursinho de peluche nos braços. Uma das enfermeiras tinha lhe dado. Estou pronta. Vamos. Stone colocou-a na carrinha, certificando-se de que o cinto de segurança estava bem apertado. Depois, ajudou Grace a sentar-se no banco do passageiro, com cuidado para não agitar o braço dela. Estou confortável, tão confortável quanto posso estar. Ele subiu para o banco do motorista e ligou o motor. No espelho retrovisor, ele podia ver Razor na sua moto, pronto para nos seguir. Doc ficou para trás para resolver alguns detalhes. Prontas? Stone perguntou. Lily pulou no seu assento. Pronta? Grace respirou fundo. Pronta. Stone saiu do estacionamento do hospital e seguiu para a rodovia. A primeira hora passou em silêncio. Grace adormeceu quase imediatamente, exausta pela cirurgia e pelo estresse. Lily ficou acordada, observando a paisagem passar com olhos curiosos e arregalados. Stone. Sim, miúda. Posso perguntar uma coisa? Claro. Você tem filhos? As mãos de Stone apertaram o volante. Não. Não, não tenho. Você já quis ter? A pergunta o atingiu mais do que deveria. Stone pensou na vida que poderia ter tido se as coisas fossem diferentes. Se sua mãe tivesse sobrevivido, se seu pai fosse um homem diferente. Se tivesse aprendido a confiar, a amar, a construir algo em vez de estar sempre a fugir. Não sei, disse ele honestamente. Nunca pensei que fosse bom nisso. Acho que serias um bom pai. Stone olhou pelo espelho retrovisor. Lily estava a olhar para ele com aquela expressão séria e compreensiva que parecia demasiado madura para o seu rosto. Por que dizes isso? Por que vieste?
Quando lhe enviei a mensagem, um bom pai teria vindo. Um bom dia chegaria. Stone não conseguia falar. Algo estava preso na sua garganta, espesso e doloroso. Não sou seu pai, Lily. Eu sei, mas talvez você pudesse ser alguma coisa. Ela brincava com o seu ursinho de pelúcia. Nunca tive um avô. Marcos deveria ser como um pai, mas ele era mau. Você não é mau, Stone. És bom. Não sou. És sim. Só ainda não sabes disso. Stone conduziu em silêncio, deixando as palavras dela assentarem. Passara 52 anos a acreditar que era danificado, partido, inadequado para tudo, exceto violência e solidão. Mas esta menina, esta criança de 7 anos, que mal o conhecia, viu algo diferente. Viu algo que ele não conseguia ver em si mesmo. Talvez fosse assim que a redenção se parecia. Não uma transformação repentina, mas uma lenta abertura. Uma gradual compreensão de que a pessoa que pensava ser não era a pessoa que tinhas de ser. Pararam para abastecer a 1 hora de Cedar Falls. Enquanto o depósito enchia, Stone entrou para comprar snacks. Quando voltou, o tuk-tuk congelou. Um carro de patrulha do xerife estava estacionado atrás do caminhão. A mão de Stone foi para o seu lado, um instinto nascido de décadas de problemas. Mas ele forçou-se a manter a calma, caminhou lentamente, não fez nenhum movimento repentino. O delegado era jovem, com cerca de 20 anos. Ele estava parado ao lado da porta do motorista, olhando para a matrícula. "Posso ajudar em alguma coisa?" perguntou Stone. O delegado olhou para cima. Os seus olhos foram para o colete de Stone, para o emblema dos Hells Angels. Algo passou pelo seu rosto. Medo, respeito, ou talvez ambos. Só estou a verificar as matrículas, a garantir que está tudo em ordem. Está tudo em ordem. Estamos só de passagem. Para onde vão? Não é da sua conta. O queixo do agente ficou tenso. Eu poderia fazer disso da minha conta. Pode tentar. Eles ficaram a olhar um para o outro. Stone não pestanejou, não se mexeu. Apenas ficou ali, irradiando o tipo de ameaça silenciosa que vem de uma vida inteira de lutas. O delegado cedeu primeiro. "Boa viagem", murmurou e voltou para o carro patrulha. Stone observou-o afastar-se e depois entrou na carrinha. Grace estava acordada agora, com o rosto pálido. O que foi aquilo? "Holloway, ele está a seguir a minha irmã. Provavelmente colocou um alerta e pediu aos seus amigos nos condados vizinhos para ficarem de olho neste caminhão." Stone olhou para os espelhos. Razor ainda estava atrás deles, sólido como uma rocha. "Tudo bem, ele não pode fazer nada. Não estamos a infringir nenhuma lei. Mas ele sabe para onde estamos a ir. Ele pode adivinhar. Isso não significa que ele pode nos impedir." A mão de Grace encontrou a dele na alavanca de mudanças. "Estou com medo, Stone. Eu sei, mas estamos quase a chegar. Só mais 1 hora." Eles conduziram o resto do caminho num silêncio tenso. Stone continuava a verificar os espelhos, atento a luzes piscantes, à espera do próximo obstáculo. Mas a estrada permaneceu livre. Quando o sol começou a se pôr, passaram pela placa de Cedar Falls, população 300 de 200. "Chegamos", disse Stone. Lily pressionou o rosto contra a janela. "É bonito. Olha, mamã, há um lago." Grace sorriu, apesar do medo. "É bonito, querida. O abrigo para mulheres ficava nos arredores da cidade. Uma quinta reformada cercada por cercas altas e câmaras de segurança." Stone parou no portão e esperou. Uma mulher saiu do edifício principal, alta, com cabelo ruivo, olhos gentis e mãos fortes. "Razor, irmã Beth, você deve ser a Stone", disse ela, aproximando-se da carrinha. "A Razor contou-me tudo sobre si. Só coisas más, espero." "As piores", sorriu ela. "E você deve ser a Grace. E este anjinho deve ser a Lily." A Lily sorriu. "Gosto dela, mamã." A Beth abriu o portão. "Entrem, vamos instalar-vos." O abrigo era acolhedor e hospitaleiro. Outras mulheres e crianças estavam lá, sobreviventes de histórias semelhantes, pesadelos semelhantes. Cumprimentaram a Grace e a Lily com compreensão, com compaixão, com o tipo de solidariedade que só vem da dor partilhada. Stone observou da porta enquanto a Beth lhes mostrava o quarto. Um espaço pequeno, mas limpo, seguro, um novo começo. A Lily virou-se e correu de volta para ele. Ela jogou os braços à volta da cintura dele. "Obrigada, Stone. Obrigada por nos trazer aqui." Stone abraçou-a de volta.
Obrigado por ser corajosa o suficiente para enviar aquela mensagem. Vens visitar-nos? Prometeste. Prometi e cumpro as minhas promessas. Lily olhou para ele com aqueles olhos sérios. Acredito em ti. Grace aproximou-se mais lentamente. Ela ficou em frente a Stone procurando palavras. Não sei o que dizer. Você nos deu tudo. Uma segunda oportunidade, uma nova vida. Não consigo. Não precisa dizer nada. Stone estendeu a mão e tocou o ombro dela. Apenas viva. É tudo o que peço. Grace assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu vou, juro que vou. Stone voltou para a escarrinha. Razor estava à espera com a sua moto ligada. Estás bem, irmão? Stone olhou para trás, para o abrigo. Através da janela, podia ver Lily a arrumar os seus peluches na cama. Grace observava a filha com um sorriso. Um sorriso verdadeiro. Talvez o primeiro em anos. Sim, disse Stone. Tô bem. E agora? Stone subiu para a sua moto, que Razor tinha trazido na parte de trás da carrinha de um irmão. Agora vamos para casa e esperamos. Esperamos o quê? Os olhos de Stone endureceram. Esperamos Holloway fazer a sua próxima jogada. Porque homens como ele nunca desistem. Nunca aceitam a derrota. E quando ele agir, Stone ligou a sua moto. Nós acabamos com isso. 2 semanas se passaram. Stone tentou voltar à sua vida normal. Não deu certo. Todas as manhãs, acordava a pensar na Lily. Todas as noites, adormecia a pensar se a Grace estaria bem. Verificava o telemóvel 1 dúzia de vezes por dia, à espera de uma mensagem, uma chamada, qualquer coisa. O Razor reparou. Claro que reparou. Estás distraído, mano. Estavam sentados no clube, com a habitual reunião de quinta-feira à noite a decorrer à sua volta. O Stone não tinha tocado na cerveja. Estou bem, não estás bem. Tens estado a olhar para o telemóvel como se ele te devesse dinheiro. Razor puxou uma cadeira. Liga-lhes. Não quero incomodá-los. Estão a recomeçar. Não precisam que eu esteja por perto. A Lily pediu-te para os visitar? Sim? Prometeste que o farias? Sim. Então não estás a estar por perto, estás a cumprir a tua palavra. Razor recostou-se. Stone, conheço-te há 23 anos. Nunca te vi assim. Tu realmente te importas com essas pessoas. Isso é tão estranho para ti? Sim, é. Stone não tinha uma resposta para isso porque Razor estava certo. Ele passou a vida inteira mantendo as pessoas à distância, construindo muros, mantendo-se seguro. E agora, em uma noite, uma menina derrubou todos esses muros. O seu telemóvel vibrou. Stone o pegou tão rápido que quase o deixou cair. Uma mensagem de Beth. Você deveria vir. Há algo errado com Grace. Ela não fala com ninguém. Stone já estava de pé antes de terminar de ler. Eu preciso ir. Eu sei. Razor já estava pegando as chaves. Eu vou com você. Eles dirigiram pela noite, empurrando as motos o mais rápido que ousavam. 3 horas pareceram 30. A mente de Stone fervilhava com possibilidades, cada uma pior do que a anterior. Holloway os teria encontrado? Marcus teria conseguido escapar de alguma forma? Lily estaria bem quando eles chegassem ao abrigo? Era quase meia-noite. Beth esperava no portão, com o rosto marcado pela preocupação. O que aconteceu? Perguntou Stone. Não sei exatamente. Grace recebeu um telefonema esta tarde. Ela não quis me dizer quem era. Depois disso, ela trancou-se no quarto. Não come, não fala. A Lily está a tentar falar com ela há horas. O sangue de Stone gelou. Onde está a Lily agora? Na sala comum, uma das outras mulheres está a cuidar dela. Leve-me até a Grace. Beth levou-o pelo abrigo até o quarto de Grace. Stone bateu suavemente. Grace Stone, posso entrar? Silêncio. Grace, por favor, o que quer que tenha acontecido, podemos resolver, mas você tem que me deixar entrar. Mais silêncio. Então, lentamente, a fechadura se abriu. Stone empurrou a porta e entrou. Grace estava sentada na cama, com os joelhos encostados no peito, o rosto marcado por lágrimas. Ela olhou para ele com olhos vazios. Ele vai sair. O coração de Stone parou. O quê? Marcus. Ele pagou a fiança. O advogado dele ligou-me esta tarde. Disse que conseguiram que um juiz reduzisse as acusações. Disse que Marcus vai sair amanhã de manhã. Stone sentiu a raiva crescer no peito como uma fornalha. Isso é impossível. A polícia estadual tinha-o. As provas eram sólidas. O primo dele, Holloway. Ele puxou os cordelinhos, fez com que as testemunhas mudassem as suas histórias, conseguiu os relatórios médicos,
Desacreditou-os de alguma forma. Não sei. A voz de Grace falhou. Ele vai sair, Stone, e sabe onde estamos. Como é que ele sabe? O rosto de Grace desmoronou-se. O advogado dele disse-me. Disse que Marcos queria que eu soubesse. Disse que ele vem atrás de nós, de mim e da Lily. Disse, ele vai fazer-nos pagar pelo que lhe fizemos. Stone atravessou a sala em 2 passadas e ajoelhou-se à frente dela. Pegou nas mãos dela e nas suas. Ouve-me. Ele não vai tocar em vocês, em nenhuma das duas. Não vou deixar isso acontecer. Como podes impedi-lo? Ele tem o xerife do lado dele. Ele tem advogados, conexões financeiras. O que temos nós? Tens-me a mim. Tens os meus irmãos. Tens pessoas que lutarão por ti. Não é suficiente. Grace abanou a cabeça. Pensei que estávamos seguras aqui. Pensei que poderíamos recomeçar. Mas ele nunca nos vai deixar em paz. Ele vai perseguir-nos e não vai parar. A voz de Stone era firme, mas gentil. Preciso que respires. Consegues fazer isso por mim? Respira. Grace respirou profundamente, uma vez, depois outra. Parte do pânico desapareceu dos seus olhos. Ótimo. Agora ouve. Amanhã de manhã vou fazer algumas chamadas. Conheço pessoas. Pessoas que podem ajudar. Vamos resolver isto. E se não houver nada para resolver? E se ele nos encontrar antes que eu consiga? Vou ficar aqui a noite toda. Nada vai acontecer a Si ou a Lily enquanto eu estiver aqui. Grace olhou para ele por um longo momento. Então ela se quebrou. Ela caiu nos seus braços, soluçando contra o seu peito, todo o medo e dor das últimas semanas a sair dela. Stone abraçou-a desajeitadamente no início, depois com mais força. Ele não sabia o que mais fazer. Não sabia como resolver isto. Tudo o que podia fazer era estar ali. Quando Grace finalmente se afastou, os seus olhos estavam vermelhos, mas mais claros. Desculpa. Desculpa. Eu não devia estar a desmoronar-me assim. Tens o direito de desmoronar. Depois de tudo o que passaste, tens o direito. Mas a Lily é forte. Mais forte do que deveria ser. Mas ela precisa que a mãe também seja forte. Consegues fazer isso? Grace enxugou os olhos. Não sei. Vou tentar. É tudo o que peço. Alguém bateu suavemente à porta. A voz de Lily soou. Mãe Stone, posso entrar? Grace olhou para Stone. Ele acenou com a cabeça. Entra, querida. Lily empurrou a porta. Ela estava a segurar o seu ursinho de pelúcia, aquele que a enfermeira lhe tinha dado. Quando viu Stone, o seu rosto se iluminou. Vens. A Beth disse que vinhas, mas eu não tinha a certeza. Eu disse que viria quando precisasses de mim. Precisas de mim? Lily correu para ele e envolveu os braços em volta do seu pescoço. Stone abraçou-a de volta, sentindo aquela fenda no peito alargar-se. A mamãe está com medo, sussurrou Lily. Tentei ajudar, mas ela não para de chorar. Eu sei, miúda, mas vamos resolver isso. Todos nós juntos. Promete. Stone olhou para Grace por cima do ombro de Lily. Viu o medo ainda pairando nos olhos dela. Viu a esperança lutando para surgir. Prometo. Naquela noite, Stone dormiu no chão, do lado de fora do quarto de Grace. Ele não confiava nas fechaduras, não confiava nas cercas, não confiava em nada, exceto na sua própria presença. Razor ficou com o primeiro turno, percorrendo o perímetro a cada hora, verificando as câmaras, certificando-se de que nada estava fora do lugar. Pela manhã, Stone tinha um plano. Ele fez 3 telefonemas. O primeiro foi para Doc. Preciso de tudo o que você puder encontrar sobre o xerife Wade Holloway. Todos os negócios sujos, todas as queixas enterradas, todos os esqueletos no armário dele. É uma tarefa difícil, mano. Eu sei. Mas se alguém pode fazer isso, é você. Dê-me 48 horas. A segunda chamada foi para um advogado chamado Reynolds. Não o polícia, outro tipo. Um velho amigo do passado de Stone, que lhe devia vários favores. Marcus Dean vai ser libertado com redução da pena. Preciso de saber como impedi-lo. Legalmente, porém, isso precisa acontecer. Reynolds ficou em silêncio por um momento. Pode haver uma maneira, se conseguirmos provar que o juiz foi influenciado, se conseguirmos mostrar corrupção no processo de fiança, poderíamos reverter a decisão. Mas eu precisaria de provas. Que tipo de provas? Comunicações entre Holloway e o juiz. Depoimentos de testemunhas mostrando coação.
Qualquer coisa que prove que houve manipulação, eu vou conseguir. Stone, tenha cuidado. Essas pessoas jogam sujo. Eu também. A terceira chamada foi a mais difícil. Ele discou um número que não usava há 15 anos. Olá, Tommy. É o Stone. Silêncio do outro lado da linha. Então, Stone, como em Colt Brennan, por que diabos está a ligar-me? Preciso da sua ajuda. Tommy Malone era um agente aposentado do FBI. Ele e Stone tinham um passado complicado, que envolvia armas, dinheiro e um acordo mútuo de nunca mais se falarem. Tens coragem de ligar depois de todo este tempo? Eu sei, mas não se trata de mim. Trata-se de uma mulher e uma menina que vão morrer se ninguém intervir. Outra longa pausa. Estou a ouvir. Stone contou-lhe tudo. A mensagem de texto, o resgate, Marcus e Holloway, as ameaças, o juiz corrupto. Quando terminou, Tommy soltou um assobio baixo. É uma história e tanto. É a verdade. Eu acredito em ti. O Holloway está no nosso radar há anos. Só que nunca tivemos provas suficientes para agir contra ele. E se eu conseguisse provas suficientes? O que estás a propor exatamente? Stone respirou fundo. Estou a propor que derrubemos um xerife. O plano foi elaborado nos 2 dias seguintes. Doc foi o primeiro a agir. Ele desenterrou anos de queixas contra Holloway, chamadas por violência doméstica que nunca foram investigadas. Prisões por condução sob o efeito do álcool, que desapareceram misteriosamente. Acusações de suborno que não deram em nada. Padrão após padrão de um homem que usava o seu distintivo para proteger a si mesmo e a sua família. Não é uma prova irrefutável, admitiu Doc, mas é um quadro. Um quadro muito feio. É um começo. Reynolds foi o próximo. Ele encontrou um funcionário do tribunal que estava disposto a falar extraoficialmente sobre a pressão que enfrentaram para reduzir as acusações contra Marcos. O juiz Morrison recebeu uma chamada na manhã da audiência. Logo depois disso, tudo mudou. O funcionário diz que Morrison parecia assustado, como se alguém o tivesse ameaçado. Podemos fazer com que o funcionário testemunhe. Talvez, se pudermos garantir proteção. Eu garanto. Tommy era a peça final. Ele concordou em abrir uma investigação informal para reunir provas que pudessem ser usadas para construir um caso federal contra Holloway. Mas preciso de tempo, avisou Tommy. Semanas, talvez meses. O seu pessoal pode ficar seguro por tanto tempo? Stone olhou pela janela do abrigo. Lily brincava no quintal, perseguindo borboletas, rindo como uma criança normal pela primeira vez desde que ele a conhecera. Eles ficarão seguros. Eu vou garantir isso. Mas Marcos não iria esperar semanas ou meses. A ligação veio 3 dias depois. O telefone de Stone tocou às 2 horas da manhã. Stone, era Beth. A voz dela tremia. Tem alguém aqui fora da cerca? Um caminhão. Eles estão a circular há 1 hora. Stone já estava a pegar o casaco. Estou a caminho. Tranque tudo. Acorde as mulheres. Leve todos para a sala segura. E se você simplesmente fizer isso, estarei aí em 20 minutos. Ele chegou em 15. O caminhão ainda estava lá quando ele chegou. Uma picape azul. A mesma da garagem de Marcos. Stone apagou os faróis e parou a 100 metros de distância. Razor já estava lá, escondido nas sombras perto da cerca. Ele está sozinho, sussurrou Razor. Está sentado ali a observar. Não fez nenhum movimento. Ele está a testar-nos, a ver como reagimos. O que fazemos? Stone pensou nisso. Ele poderia confrontar Marcos agora, antes que a situação piorasse. Mas isso era exatamente o que Marcos queria. Um confronto, uma briga, algo que ele pudesse usar para pintar Stone como o agressor. Vamos esperar. Deixa-o dar o primeiro passo. E se o primeiro passo dele for o motor do caminhão rugir, os faróis acenderem. Por um momento, Stone pensou que Marcos ia bater na cerca. Em vez disso, o caminhão arrancou com os pneus a chiar no asfalto, desaparecendo na noite. Stone soltou um suspiro. Ele está a enviar uma mensagem. Que mensagem? Que ele sabe onde eles estão. Que ele pode encontrá-los quando quiser. Razor cerrou os dentes. Então, o que fazemos? Stone olhou para a estrada vazia, para a escuridão em que Marcos desaparecera. Nós enviamos uma mensagem de volta. Na manhã seguinte, Stone foi sozinho para a cidade. Ele encontrou Marcos no restaurante local, sentado numa mesa de canto, tomando café da manhã, como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo. Quando viu Stone entrar, sorriu.
Ora, ora, o próprio herói. Sente-se. Stone não se sentou. Ficou em pé diante de Marcos, bloqueando a luz. Ontem à noite foi um erro. O que foi? Eu só estava a dar uma volta, a aproveitar o ar fresco. Estavas a vigiar um abrigo para mulheres, a aterrorizar as pessoas lá dentro. É uma acusação forte. Tens provas? Stone inclinou-se para perto. Não preciso de provas. Só preciso que compreendas uma coisa. Se te aproximares daquele abrigo novamente, se te aproximares da Grace ou da Lily, se sequer pensares em magoá-las, eu acabo contigo. O sorriso de Marcos não vacilou. Estás a ameaçar-me em público com testemunhas. Não estou a ameaçar, estou a prometer. Da mesma forma que prometi àquela menina que viria quando ela precisasse de mim. Stone endireitou-se e disse: Marcos, eu cumpro as minhas promessas. Ele virou-se e saiu. Atrás dele, o sorriso de Marcos finalmente desapareceu. A guerra tinha começado. Durante a semana seguinte, os ataques intensificaram-se. Primeiro, o carro de Grace foi vandalizado. Pneus cortados, janelas partidas. Sem testemunhas, sem provas. Depois, alguém fez chamadas anônimas para os serviços de proteção à criança, alegando que Grace era uma mãe inadequada. Beth teve de passar 2 dias a lutar contra os investigadores. Por fim, a escola de Lily, a nova escola que ela tinha começado a frequentar, recebeu ameaças. O diretor ligou para Grace em pânico. Alguém disse que iria magoar as crianças. Tivemos que fechar toda a escola. Grace ligou para Stone, mal conseguindo falar entre as lágrimas. Ele nunca vai parar. Ele vai nos atormentar até nos destruir. As mãos de Stone tremiam, não de medo, mas de raiva. Vou acabar com isto. Como é que não pode simplesmente... Eu sei exatamente o que posso fazer e vou fazê-lo. Naquela noite, Stone convocou uma reunião com todo o capítulo. Razor Doc e outros 15 homens que tinham passado pelo inferno com ele. Todos vocês conhecem a situação. Uma mãe e a sua filha estão a ser aterrorizadas por um homem que deveria estar na prisão. A lei não vai ajudar. O xerife é corrupto. O juiz foi comprado. Ninguém virá salvá-las. Ele olhou ao redor da sala para os rostos de seus irmãos. Homens que fizeram coisas, viram coisas, sobreviveram a coisas. Não estou a pedir que vocês infrinjam a lei. Estou a pedir que me ajudem a trazer à luz pessoas que estão escondidas na escuridão. Posso contar com vocês? Razor foi o primeiro a se manifestar. Você sabe que pode, irmão. Doc levantou-se em seguida. Estou dentro. Um por um, todos se levantaram. 15 homens prontos para partir. Stone acenou com a cabeça. Então vamos ao trabalho. A operação levou 3 noites. Primeiro, eles reuniram provas, registros telefônicos, extratos bancários, fotografias de Holloway a encontrar-se com criminosos conhecidos. Doc tinha contactos em todos os lugares. Funcionários do tribunal, delegados insatisfeitos, civis que haviam sido injustiçados pelo xerife e estavam com medo de falar sozinhos. Em segundo lugar, documentaram tudo. Horários, datas, locais, um rasto de papel que nem mesmo um procurador federal poderia ignorar. Em terceiro lugar, entregaram o pacote. Tommy Malone encontrou-se com Stone num parque de estacionamento fora da cidade. Stone entregou-lhe um envelope grosso. Tudo o que precisas. Os negócios sujos de Holloway, a ligação do juiz, provas de que a libertação de Marcos foi comprada e paga. Tommy folheou os documentos, as sobrancelhas a subirem a cada página. Isto é incrível. Onde arranjaste tudo isto? É relevante do ponto de vista legal? Não, do ponto de vista prático. Tommy sorriu. Estou impressionado. Será suficiente? Suficiente para prender Holloway? Ainda não. Mas o suficiente para iniciar uma investigação completa. Com certeza. Tommy colocou o envelope debaixo do braço. Preciso de mais alguns dias, depois avançamos. Marcos não vai esperar mais alguns dias. Então terá de o segurar. Stone acenou com a cabeça, sombrio. Esse é o plano. 2 noites depois, Marcos fez a sua jogada. Stone estava no abrigo quando o seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Encontra-me no velho moinho sozinho em 1 hora ou eu queimo este lugar com todos dentro. Stone ficou olhando para a mensagem. O seu sangue esfriou e depois esquentou. Ele mostrou o telefone para Razor. Ele está forçando um confronto. É uma armadilha. Eu sei. Não podes ir sozinho. Eu tenho que ir.
Se eu não for, ele fará exatamente o que disse. Ele não tem mais nada a perder. Razor agarrou-lhe o braço. Stone, pensa nisto. Os federais vão chegar em poucos dias. Só mais alguns dias e isto acaba. A Grace e a Lily não têm mais alguns dias. Se eu não aparecer, ele virá aqui, e eu não vou deixar isso acontecer. Stone soltou-se e caminhou em direção à sua moto. Stone, ele parou, virou-se. Razor estava na porta, com um conflito estampado no rosto. Não morras. A Lily nunca te perdoaria. Stone sorriu, apesar de tudo. Não pretendo morrer. Ele dirigiu-se para o velho moinho. Marcos estava à espera. Ele estava no centro do edifício vazio, com um bidão de gasolina aos pés e uma arma na mão. Não pensei que viesses mesmo. Stone parou a 3 metros de distância. Ameaçaste pessoas de quem gosto. Claro que vim. Gostas? Marcos riu-se. Tu conheceste-as há quanto tempo? 3 semanas? Estás mesmo disposto a morrer por estranhos. Elas não são estranhas. Não mais. Comovente? Realmente comovente. Marcos levantou a arma. É assim que vai ser. Tu vais virar-te e sair da cidade. Vais esquecer a Grace, esquecer a Lily, esquecer que tudo isto aconteceu. E se não o fizeres, se eu não o fizer, o que acontece? Vais atirar em mim. Essa é a ideia. Stone não se mexeu. Não recuou. Vá em frente. Marcos piscou. O quê? Vá em frente. Atira em mim. Puxa o gatilho. Stone deu um passo à frente, mas pergunta a ti mesmo uma coisa primeiro. Mesmo que me mates, achas mesmo que vais sair daqui? Os meus irmãos sabem onde estou. Os federais estão a montar um caso contra o teu primo. Não vais escapar disso, Marcos. Estás apenas a adiar o inevitável. Estás a blefar. Não vou dar mais um passo. Em 48 horas, o xerife Holloway será preso por corrupção. O juiz que reduziu a tua fiança será investigado e tu voltarás para a prisão. Desta vez, para sempre. A mão de Marcos tremeu. Estás a mentir? Não estou. E no fundo, tu sabes disso. Stone estava perto agora. Perto o suficiente para ver o medo nos olhos de Marcos. Tens 2 opções. Podes puxar o gatilho e passar o resto da tua vida a fugir. Ou podes baixar a arma e aceitar o que está por vir como um homem. Por um longo e terrível momento, nada se moveu. Então Marcos baixou a arma. Eu nunca tive a intenção de magoá-la, disse ele baixinho. Grace, eu nunca quis que as coisas ficassem assim tão ruins, mas ficaram, e agora tens que pagar por isso. Sirenes soavam à distância, aproximando-se. Afinal, Stone não tinha vindo sozinho. Razor chamou a polícia estadual assim que ele saiu. Marcos olhou para ele com algo parecido com respeito. Tu me enganaste. Eu cumpri minha promessa. Só isso. A polícia chegou. Marcos rendeu-se sem resistir. Desta vez, não haveria nenhum juiz amigo, nenhum xerife corrupto para puxar os cordelinhos. Desta vez, a justiça seria feita. Stone viu-os colocar Marcos na viatura, viu as luzes desaparecerem na noite. Tudo tinha acabado, ou pelo menos parte disso. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de Lily. Estás bem? A Beth disse que saíste. Vais voltar? Stone sorriu enquanto digitava a resposta. Vou voltar. Está tudo bem agora. Promete? Ele olhou para as estrelas acima, para a estrada à sua frente, para todos os quilômetros que percorreu para chegar a este momento. Prometo. Stone voltou para o abrigo enquanto a primeira luz do amanhecer despontava no céu. As suas mãos estavam firmes no guiador, mas a sua mente estava a mil. Marcos estava sob custódia. A ameaça estava neutralizada. Pela primeira vez em semanas, ele podia respirar, mas algo mais estava a acontecer dentro dele. Algo que ele não esperava. Ele estava com medo, não de Marcos, não de Holloway, não de qualquer ameaça externa. Ele estava com medo do que viria a seguir, dos sentimentos que ele vinha reprimindo desde a noite em que chutou aquela porta, da maneira como seu coração saltava cada vez que Lily sorria para ele, da maneira como Grace olhava para ele como se ele fosse algo mais do que um motociclista quebrado com muitas cicatrizes. Razor estava esperando no portão quando ele parou. Está feito. Está feito. Marcos está sob custódia do Estado. Desta vez, sem fiança. Em Holloway. Tommy vai atrás dele amanhã. Mandado federal.
Razor acenou com a cabeça lentamente. Então, acabou. O perigo acabou. O resto... Stone desligou o motor e ficou ali sentado por um momento, olhando para o abrigo. O resto está apenas a começar. Refere-se a Grace e a Lily? Refiro-me a tudo. Razor colocou a mão no ombro dele. Irmão, viu fugir das coisas boas a vida toda. Não fuja desta. Stone não respondeu. Apenas caminhou em direção ao prédio. Lily estava à espera na sala comum. No momento em que o viu, ela levantou-se do sofá e correu pelo chão. Stone, voltaste. A Beth disse que havia problemas, mas que tu estarias bem. E eu acreditei nela, mas ainda assim estava com medo. E a mamãe estava a chorar outra vez. E o Stone ajoelhou-se e pegou-a nos braços. Ei, ei, acalma-te. Estou aqui. Estou bem. Prometes que estás bem? Prometes? A Lily afastou-se e estudou o rosto dele com aqueles olhos sérios. Pareces cansado. Estou cansado. Então deves dormir. A mamã diz que dormir faz tudo ficar melhor. A tua mamã é uma mulher inteligente. Eu sei. Lily agarrou a mão dele. Vamos, ela está à tua espera. Stone deixou a menina levá-lo pelo corredor. As botas pareciam pesadas, o corpo doía. Mas quando Grace abriu a porta do quarto e ele viu o alívio inundar o rosto dela, tudo isso desapareceu. Estás bem, a voz dela falhou. Graças a Deus que estás bem, eu disse que estaria. Grace atravessou o quarto e abraçou. Stone ficou paralisado por um momento, sem saber o que fazer. Então, lentamente, ele retribuiu o abraço. Marcos está sob custódia, disse ele baixinho. A polícia estadual o prendeu. Ele não vai escapar desta vez. O corpo de Grace tremia com soluços silenciosos. Como... Como tu fizeste isso? Não importa como. O que importa é que vocês estão bem, os dois. Lily puxou o casaco dele. Isso significa que podemos parar de ter medo agora? Stone olhou para ela, para aquela menina corajosa e linda que tinha passado por mais coisas em 7 anos do que a maioria das pessoas enfrenta em toda a vida. Sim, miúda, podem deixar de ter medo. Lily sorriu. Depois bocejou. Ok, vou dormir agora. Stone, você também devia dormir. Eu vou. Prometo. Prometo. Lily abraçou os dois e foi para a sua cama no canto. Em poucos minutos, ela estava a dormir profundamente, agarrando as suas coisas. Grace enxugou os olhos. Não sei como te agradecer. Fico a repetir isso, mas é verdade. Fizeste tanto por nós. Não precisas de me agradecer. Preciso sim, porque mais ninguém veio. Mais ninguém se importou. Só tu. Ela pegou na mão dele. Stone, preciso de te dizer uma coisa. O coração dele disparou. O que é? Grace hesitou. Algo mudou nos seus olhos. Medo. Incerteza. Espero estar a apaixonar-me por si. As palavras atingiram-no como um soco no peito. Grace, sei que é loucura. Sei que mal nos conhecemos. Sei que provavelmente não sente o mesmo. Mas tinha de dizer isto porque se as últimas semanas me ensinaram alguma coisa, foi que a vida é demasiado curta para nos escondermos da verdade. Stone não sabia o que dizer. A sua mente estava em branco. O seu coração batia forte. Passou 52 anos a construir muros, convencendo-se de que não merecia amor, não merecia felicidade, não merecia nada além da estrada, no silêncio entre destinos. Mas, ali parado, olhando nos olhos de Grace, sentiu aqueles muros desmoronarem. Não sei como fazer isto, disse ele finalmente. Nunca fui bom nisso. No quê? Em cuidar das pessoas, em deixá-las entrar, em ficar. Grace apertou a mão dele. Ninguém está a pedir que sejas perfeito, Stone. Eu certamente não sou perfeita. Fiquei com Marcos por 8 meses. Deixei-o magoar a Lily, porque tinha muito medo de ir embora. Isso não foi culpa tua. Talvez não, mas foi minha escolha. Assim como esta é minha escolha. Ela lá aproximou-se. Estou a escolher confiar em ti, deixar-te entrar, mesmo que isso me aterrorize. Stone olhou para ela. Olhou realmente para as marcas ainda visíveis no rosto dela, para o gesso no braço, para a força nos olhos dela que se recusava a morrer, por mais que Marcos tentasse matá-la. Também estou com medo, admitiu ele. Estou com medo desde a noite em que recebi aquela mensagem da Lily. Medo do quê? Disso? De ti? De sentir algo que não sinto há décadas. Ele respirou fundo. Eu me importo contigo, Grace. Com vocês dois.
Mais do que sei como lidar. Grace sorriu através das lágrimas. Então vamos descobrir juntos. Ela se inclinou e o beijou. Foi um beijo suave, gentil, nada como Stone esperava, mas que abriu algo dentro dele que estava fechado há 30 anos. Quando se separaram, Grace ainda estava a sorrir. Dorme um pouco, sussurrou ela. Conversamos mais amanhã. Stone acenou com a cabeça. Ele caminhou até a porta, depois parou. Grace. Sim. Estou feliz que Lily tenha enviado a mensagem para o número errado. Grace riu. Um riso verdadeiro. O primeiro que ele ouvia dela. Eu também, Stone. Eu também. Ele dormiu por 12 horas seguidas, o sono mais profundo e tranquilo que ele tinha tido em anos. Quando acordou, tudo tinha mudado. Tommy ligou ao meio-dia. Nós o pegamos. Holloway está sob custódia federal. Foi preso esta manhã em sua casa. Stone ainda estava grogue. Acusações, conspiração para obstruir a justiça, suborno, manipulação de testemunhas. E isso é só o começo. Estamos descobrindo mais a cada hora. E o juiz Morrison, que está sendo interrogado neste momento? Ele já está a cooperar. Acontece que ele temia Holloway há anos. Quando percebeu que podíamos realmente protegê-lo, começou a falar. Stonelet sem fôlego. Então está realmente acabado. A investigação não acabou. Haverá julgamentos, audiências, toda uma confusão de processos judiciais. Mas, no que diz respeito a Grace e Lily, sim, está acabado. Marcus não vai sair. Holloway não pode mais protegê-lo. Elas estão seguras. Obrigada, Tommy. Sei que não foi fácil para ti. Tommy ficou em silêncio por um momento. Sabe, quando me ligaste, quase desliguei. Não nos separamos exatamente em bons termos, eu me lembro. Mas então me contaste sobre aquela menina, sobre a mensagem que ela enviou para o número errado. E pensei, talvez algumas coisas sejam mais importantes do que velhos rancores. Talvez sejam. Cuida de ti, Stone, e cuida deles. Eu vou. Stone desligou e caminhou até a janela. Lá fora, Lily brincava no quintal com algumas outras crianças, correndo, rindo, sendo uma criança. Ele ficou observando-a por um longo tempo. Razor encontrou-o ali uma hora depois. Pareces um homem com muitas coisas na cabeça. Tenho uma pergunta para ti. Dispara. Stone virou-se para o seu amigo mais antigo. Como sabes quando estás pronto para parar de fugir? Razor encostou-se à parede, ponderando a pergunta. Acho que nunca se sabe. Não com certeza. Simplesmente decides. Um dia acordas e decides que o que está à tua frente vale mais do que aquilo de que estás a fugir. E se estragares tudo, vais estragar tudo. Isso faz parte. Razor encolheu os ombros. A questão não é se vais cometer erros. A questão é se vais ficar para os corrigir. Stone acenou com a cabeça lentamente. Quando é que te tornaste tão sábio? Sempre fui sábio, só que nunca me ouviste. Stone riu-se. Foi uma sensação estranha. Boa, mas estranha. Vou ficar, disse ele. Aqui com eles. Razor sorriu. Eu sei, irmão. Eu sei desde o momento em que arrombaste aquela porta. Os dias seguintes foram uma confusão de atividades. Grace recebeu alta do hospital, com o braço a sarar bem e o ânimo mais alto do que Stone jamais tinha visto. Encontraram um pequeno apartamento em Cedar Falls, com 2 quartos, nada de luxuoso, mas limpo e seguro. Stone ajudou-os a mudar-se. Montou os móveis. Consertou uma torneira com vazamento. Pendurou quadros nas paredes. Coisas normais, coisas domésticas, coisas que ele nunca imaginara fazer. Lily estava no paraíso. Stone, olha, o meu quarto tem uma janela. Posso ver as árvores. Isso é ótimo, miúda. E a mamãe disse que posso pintar as paredes da cor que eu quiser. Estou a pensar em roxo, ou talvez azul, ou talvez roxo e azul. Parece perfeito. Lily agarrou a mão dele. Você vai me ajudar a escolher a tinta? Stone olhou para Grace. Ela sorria para ele com aquela expressão suave e compreensiva. Sim, disse ele. Eu ajudo. Eles foram à loja de ferragens naquela tarde. Lily passou 1 hora comparando amostras de cores, pedindo a opinião de Stone sobre cada tom. Que tal esta? Chama-se Sunset Dream. Não é bonita? É laranja. É o pôr do sol. É diferente, se você diz. Grace riu, observando-os discutir como pai e filha. Algo quente se espalhou pelo seu peito. Algo que parecia perigosamente com esperança.
Eles decidiram por uma cor chamada Lavender Mist. Lily insistiu que era o equilíbrio perfeito entre roxo e azul. No caminho para casa, Lily adormeceu no banco de trás, segurando a amostra de tinta como um tesouro. Grace estendeu a mão e segurou a de Stone. Obrigada por quê? Por isso? Por estar aqui? Por ser você? Stone olhou para ela. Não estou a fazer nada de especial. Sim, estás. Estás a ficar. Por nós. Grace apertou a mão dele. Isso é tudo. Eles dirigiram em um silêncio confortável, com o rádio tocando baixinho e Lily a roncar no banco de trás. Parecia um começo. 3 semanas depois, a data do julgamento foi marcada. Marcus Dean enfrentaria acusações de agressão, violência doméstica, colocação de criança em risco e ameaça com arma de fogo. O promotor estava confiante de que tinha um caso irrefutável. Stone levou Grace à audiência pré-julgamento. Ela estava nervosa, com as mãos a tremer, enquanto entravam no tribunal. E se eles não acreditarem em mim? E se acharem que estou a inventar? Não vão. As provas são sólidas. Os relatórios médicos, o testemunho da polícia, tudo o que Tommy reuniu. Marcus não tem como se defender, mas ele vai estar lá naquela sala a olhar para mim. Stone parou de andar, virou Grace para ficar de frente para ele. Ouça-me. Você é a mulher mais corajosa que já conheci. Você sobreviveu a 8 meses de inferno. Protegeste a tua filha. Pediste ajuda quando a maioria das pessoas teria desistido. Nada do que Marcus disser ou fizer naquele tribunal pode tirar isso de ti. Os olhos de Grace encheram-se de lágrimas. E se eu congelar? E se eu não conseguir? Então estarei lá na primeira fila, e sempre que te sentires assustada, olha para mim. Lembra-te de quem és. Lembra-te do que sobreviveste. Grace acenou com a cabeça e respirou fundo. Ok, eu consigo fazer isto. Eu sei que consegues. A audiência foi brutal. O novo advogado de Marcus, um homem astuto com um fato caro, tentou todos os truques possíveis. Ele questionou a credibilidade de Grace. Ele insinuou que ela estava a exagerar. Ele sugeriu que a relação dela com Stone provava que ela tinha sido infiel, que Marcus tinha sido apenas um homem ciumento, levado ao seu limite. Stone assistia da primeira fila, com as mãos cerradas em punhos. A Grace manteve a compostura. Sempre que vacilava, olhava para o Stone e ganhava força com o seu olhar firme. Quando o procurador mostrou fotos dos ferimentos dela, o braço partido, as contusões, os registros médicos, o advogado de defesa tentou contestar. O juiz rejeitou a contestação. Quando o depoimento gravado da Lily foi reproduzido, a sua voz fraca descrevendo o que ela tinha testemunhado, o que tinha ouvido, o quanto tinha ficado assustada. O tribunal ficou em silêncio. Marcus olhou para a frente com uma expressão indecifrável. Quando terminou, o juiz anunciou que o caso iria a julgamento. Sem acordo judicial, sem redução das acusações. Marcus foi levado algemado. Não olhou para Grace. Não olhou para ninguém. Fora do tribunal, Grace desabou. Stone a segurou. Abraçou-a enquanto ela soluçava. Consegui mesmo. Conseguiste. Ele vai para a prisão, não vai? Por muito tempo, Grace afastou-se, enxugando os olhos. Quero ver a Lily. Preciso de a ver agora. Dirigiram-se ao abrigo onde Beth estava a cuidar de Lily. No momento em que entraram, Lily correu para a mãe. Mamã, como correu? O juiz acreditou em ti? Grace ajoelhou-se e abraçou a filha com força. Ele acreditou em mim, querida. Tudo vai ficar bem. O Marcus vai para a prisão? Sim, por muito, muito tempo. Lily olhou para Stone por cima do ombro da mãe. Tu ajudaste, não foi? Stone sorriu. A tua mãe fez todo o trabalho difícil. Eu só conduzi. Não é verdade. Estás a ser modesto. Lily soltou-se de Grace e caminhou até Stone. Beth diz que modesto significa fingir que não és tão incrível quanto realmente és. Beth fala demais. Ela diz que tu falas muito pouco. Stone riu. Ela provavelmente está certa. Lily abraçou a sua perna. Obrigada, Stone, por manter a mamã segura, por me manter segura. Stone sentiu um nó na garganta. Ele colocou a mão na cabeça dela. Sempre, miúda. Sempre. Naquela noite eles comemoraram. Nada sofisticado. Pizza e gelado no novo apartamento de Grace. Mas para Stone parecia a refeição mais grandiosa da sua vida. Lily falou sem parar sobre a escola, sobre os seus novos amigos, sobre o projeto de pintura que ela havia começado na aula de arte.
Grace observava os dois com alegria silenciosa. Depois que Lily adormeceu no sofá, Stone e Grace sentaram-se na pequena varanda, observando as estrelas. Estive a pensar, disse Grace. Sobre o quê? Sobre o que vem a seguir para nós. Stone ficou em silêncio por um momento. O que queres que venha a seguir? Quero curar-me. Quero construir uma vida aqui para mim e para Lily. Quero acordar todas as manhãs sem medo. Ela virou-se para olhar para ele pensativamente. E quero que faças parte disso, se quiseres. Stone pensou na sua garagem em casa, na sua casa vazia, na vida que tinha vivido durante 52 anos. Depois pensou no riso de Lily, no sorriso de Grace, na sensação de ser necessário, de ser desejado pela primeira vez em décadas. Quero fazer parte, disse ele, mais do que alguma vez quis qualquer coisa. Grace pegou na mão dele. Então fica. Por quanto tempo? Pelo tempo que puderes. Stone olhou para ela, para esta mulher que tinha passado pelo inferno e saído do outro lado, para esta mulher que confiava nele, apesar de tudo o que tinha aprendido sobre os homens. Não sou bom nisto, avisou ele. Vou cometer erros. Provavelmente vou deixar-te louca. Estou a contar com isso. Ele beijou-a por mais tempo, desta vez mais profundamente. Quando se separaram, Grace estava a rir. O quê? Acabei de perceber uma coisa. Naquela noite, quando Lily enviou aquela mensagem, ela estava a tentar ligar para a linha de apoio da igreja. O número para o qual ela deveria ligar era 55547. Ela digitou 55574. Stone olhou para ela. Ela trocou 2 dígitos. 2 dígitos. Foi o suficiente para enviar a mensagem para ti, em vez de para a linha de apoio. Grace abanou a cabeça, maravilhada. Se ela tivesse digitado corretamente, alguém teria enviado isso para a polícia. Talvez para os serviços sociais. Eles poderiam ter ajudado. Ou não, mas ela digitou errado e encontrou-te. O que estás a dizer? Estou a dizer que talvez não tenha sido errado. Talvez estivesse exatamente certo. Grace apertou a mão dele. Talvez algumas coisas estejam destinadas a acontecer. Stone pensou na mãe, nas orações que fazia todas as noites quando era criança, implorando para que alguém os salvasse. Talvez essas orações tivessem sido atendidas, afinal. Só que não para ele, mas para outra pessoa. Alguém que precisava dele. Talvez isso fosse suficiente. Sim, disse ele baixinho. Talvez estejam. O julgamento aconteceu 6 semanas depois. Stone sentou-se na primeira fila todos os dias. Ele viu o advogado de Marcus tentar transformar mentiras em verdades. Ele viu o promotor desmontar essas mentiras, peça por peça. Ele viu Grace subir ao banco das testemunhas e contar a sua história com uma coragem que deixou o júri em lágrimas. No quarto dia, Lily foi chamada a depor. Stone argumentou contra isso. Disse que era pedir demais a uma criança de 7 anos. Mas Lily insistiu. Quero contar a eles o que aconteceu. Quero que eles saibam a verdade. Então Stone sentou-se na primeira fila e observou essa menina pequena, essa menina corajosa e inquebrantável, enfrentar o agressor da sua mãe. Marcus não olhava para ela. Mantinha os olhos fixos na mesa. Pode contar ao tribunal o que se lembra daquela noite? Perguntou o promotor gentilmente. Lily acenou com a cabeça. Eu estava escondida no meu armário. A mamãe estava no chão. Ela não se mexia. Por que é que estavas escondida? Porque o Marcus estava a gritar. Ele gritava sempre quando ficava zangado. Mas naquela noite foi pior. Ele bateu na mamãe e ela caiu e eu ouvi algo partir-se. O que fizeste então? Encontrei o telemóvel da mamã, o telemóvel secreto, e enviei uma mensagem a pedir ajuda. A quem enviaste a mensagem? Lily olhou diretamente para Stone. Os seus olhos estavam firmes. Enviei uma mensagem a um anjo e ele veio. O tribunal murmurou. O promotor sorriu. Não há mais perguntas. Quando o veredicto foi culpado em todas as acusações, Grace desabou nos braços de Stone. Marcus foi condenado a 18 anos, sem possibilidade de liberdade condicional antecipada. O julgamento do xerife Holloway ainda estava pendente, mas Tommy garantiu que era irrefutável. Prisão federal por uma década, no mínimo. Tinha acabado. Realmente acabado. Fora do tribunal, Lily agarrou a mão de Stone. Stone? Sim, miúda. Isso significa que podemos ficar com você agora? Stone olhou para Grace. Ela sorria entre lágrimas, acenando com a cabeça.
Ele se ajoelhou ao nível de Lily. O que você quer dizer com ficar comigo? Quero dizer, você vai ficar conosco para sempre? Stone pensou em todos os anos que passou sozinho, todas as estradas que percorreu, todos os lugares para onde fugiu e de onde fugiu. Então olhou para aquela menina feroz e linda que mudou tudo com um número errado. Sim, disse ele. Vou ficar para sempre. Lily jogou os braços ao redor do pescoço dele. Eu sabia. Eu sabia que você era o nosso anjo. Stone abraçou-a com força. Talvez ele não fosse um anjo. Talvez fosse apenas um homem quebrado que tivesse recebido uma segunda oportunidade. Mas, olhando para o rosto de Grace, vendo o amor e a esperança brilhando nos seus olhos, ele decidiu que isso era o suficiente. Mais do que suficiente. Era tudo. 6 meses mudaram tudo. Stone mudou-se da sua antiga casa para um lugar a apenas 3 quarteirões do apartamento de Grace. Perto o suficiente para estar presente quando precisassem dele. Longe o suficiente para lhes dar espaço para respirar. Mas na maioria das noites ele acabava por ir para a casa deles. Mais vale mudar este para cá, disse Grace uma noite, observando-o consertar o triturador de lixo pela 3ª vez naquele mês. Estás mais aqui do que na tua casa. Esta é a minha casa. As palavras saíram antes que ele pudesse impedi-las. Grace olhou para ele surpresa, depois sorriu. Sim, disse ela suavemente. Acho que é. Lily tinha a sua própria opinião sobre o assunto. Filho, quando é que vais casar com a mamã? Stone quase se engasgou com o café. O quê? A Mary Beth na escola diz que quando um homem ama uma mulher, deve casar com ela. Tu amas a mamã, certo? Lily, é uma pergunta simples. Sim ou não? Stone olhou para Grace em busca de ajuda. Ela escondia o sorriso atrás da mão. Obrigado pelo apoio. Está por sua conta, cowboy. Stone voltou-se para Lily. Aqueles olhos sérios, aquela expressão sensata. Aquela criança seria uma força da natureza quando crescesse. Sim, disse ele. Eu amo a tua mãe. Lily sorriu. Então, deves casar com ela. Obviamente, não é assim tão simples. Por que não? Stone abriu a boca, fechou-a e abriu-a novamente. Não sei. Lily revirou os olhos. Os adultos tornam tudo tão complicado. Ela pegou na mochila e dirigiu-se para a porta. Vou para a escola. Pensa no que eu disse. A porta bateu atrás dela. Grace começou a rir. Nem penses nisso, advertiu Stone. Eu não ia dizer nada. Estavas a pensar nisso. Eu estava a pensar que a minha filha de 7 anos acabara de dar conselhos sobre relacionamentos a um motociclista de 52 anos. Grace aproximou-se e beijou-lhe a bochecha. E ela não estava errada. Stone observou-a caminhar até a cozinha, observou o modo como ela se movia, fácil e confiante, agora tão diferente da mulher quebrada que ele encontrara naquele chão. Ela não estava errada. Lily não estava errada de todo. Naquele fim de semana, Stone voltou para a sua cidade natal. Tinha assuntos a tratar, assuntos que vinha adiando há 30 anos. O cemitério estava silencioso, tranquilo, nada parecido com o caos das suas memórias. Encontrou o túmulo da sua mãe no canto posterior, debaixo de um velho carvalho. A lápide era simples. Margaret Brennan, mãe amada. Stone ajoelhou-se na relva. Olá, mamã. As palavras soaram estranhas. Ele não falava com ela desde o dia em que a enterraram. Não se permitira visitar o túmulo para se lembrar de sentir. Desculpa ter ficado tanto tempo afastado. Estava zangado com o papá, com o mundo, comigo mesmo por não ter conseguido salvar-te. Ele tirou uma pequena fotografia do bolso. Grace e Lily, tirada na semana passada no parque. Lily estava a rir. Grace estava a sorrir. E Stone estava ao fundo, observando-as com uma expressão no rosto que ele mal reconhecia. Felicidade. Conheci alguém, mamãe. Na verdade, 2 pessoas. Uma mulher chamada Grace e a sua filhinha Lily. Elas passaram pelo que você passou, pelo que nós passamos, mas elas conseguiram superar e eu as ajudei. Ele colocou a foto contra a lápide. Gostaria que tivesses conhecido-as. A Lily lembra-me de mim quando era pequena, antes de tudo dar errado. Ela é corajosa e teimosa, e não aceita besteiras de ninguém. Ele riu baixinho. Ela teria adorado-te. Stone ficou sentado ali por um longo tempo, deixando as memórias invadirem-no. As boas e as más, o amor e a dor. Não vou mais fugir, mamãe.
Pela primeira vez na vida vou ficar. Estou construindo algo e não estou com medo. Ele fez uma pausa. Ok, estou um pouco assustado, mas vou fazer isso mesmo assim. Ele se levantou, limpando a sujeira dos joelhos. Eu voltarei, prometo. E da próxima vez vou trazê-los comigo. Acho que irias gostar disso. Beijou os dedos e pressionou-os contra a lápide. Amo-te, mamã. Para sempre. Depois, voltou para a sua moto e dirigiu-se para casa, a sua verdadeira casa. O Hells Angels Clubhouse deu uma festa naquela noite, sem motivo específico, apenas porque Razor decidiu que precisavam de uma. Stone levou Grace e Lily. Era a primeira vez que elas estavam com todo o grupo. Stone estava nervoso, embora nunca admitisse isso. Esses homens eram seus irmãos, mas também eram rudes, barulhentos e intimidadores. Ele não tinha certeza de como Grace lidaria com isso. Ele não deveria ter se preocupado. Em 10 minutos, Lily tinha 3 dos motociclistas mais durões na palma da mão. Stone, ela veio correndo atrás de um motociclista enorme chamado Bull. O Bull disse que me vai ensinar a jogar póquer. Tem 7 anos, não vai jogar póquer. Mas não, o Bull encolheu os ombros, impotente. Desculpa, menina, o Stone é o chefe. O Stone não é o chefe. A mamã é a chefe. O Bull riu-se tanto que quase caiu. Ela tem razão, irmão. A Grace apareceu ao lado do Stone, observando a Lily a encantar a sala. Ela nunca tinha sido assim antes, tão aberta, tão feliz. As crianças são resilientes. Não é apenas resiliência, é você. Grace deslizou a mão na dele. Você faz com que ela se sinta segura. Você faz com que nós duas nos sintamos seguras. Stone não sabia o que dizer, então apenas segurou a mão dela com mais força. Razor subiu em cima de uma mesa e bateu com a garrafa de cerveja na mesa com um garfo. Muito bem, prestem atenção. Tenho um anúncio a fazer. A sala ficou em silêncio. A maioria de vocês conhece o Stone. Vocês já andaram com ele, lutaram com ele, provavelmente quiseram matá-lo em algum momento. Risos ecoaram pela multidão. Mas o que vocês talvez não saibam é que o nosso irmão aqui ficou mais sensível. Mais risos. Stone sentiu o rosto esquentar. Ele atendeu um número errado há 6 meses. Uma menina a pedir ajuda. E em vez de fazer o que qualquer pessoa sensata faria, desligar e cuidar da sua vida, ele pegou na sua moto e partiu em direção a uma tempestade. As risadas cessaram. A sala ficou séria. Ele salvou uma mãe e a sua filha de um monstro. Ele enfrentou um xerife corrupto, um sistema falido e todos que lhe disseram para desistir. E ele venceu. Razor ergueu a sua garrafa. Então, um brinde a Stone, o homem que provou que mesmo o pior entre nós pode ser o melhor de nós. A sala explodiu em aplausos. Garrafas foram erguidas, palmadas nas costas. Stone ficou ali, impressionado. Então a voz de Lily se destacou do barulho. Discurso, discurso, discurso. O coro aumentou. Stone olhou para Razor com raiva. Vou te matar por isso. Razor sorriu. Sobe aí, irmão. Stone subiu relutante para cima da mesa. A sala ficou em silêncio. Não sou bom em discursos. Todos sabem disso. Murmúrios de concordância. Mas vou dizer isto. Há 6 meses, eu estava sozinho. Tinha estado sozinho toda a minha vida. Achava que era isso que eu merecia, que era o meu destino. Ele olhou para Grace, para Lily. Eu estava errado. Completamente errado. Às vezes, as coisas que achamos que não merecemos são exatamente o que precisamos. E às vezes, basta um número errado para mudar tudo. Ele ergueu a garrafa para a família. Aquela com a qual nascemos e aquela que escolhemos. A sala explodiu em aplausos. Quando Stone desceu, Lily estava à espera. Foi um bom discurso. Achas mesmo? Acho que podias ter me mencionado mais, mas tudo bem. Stone riu e a abraçou, anotando para a próxima vez. Haverá uma próxima vez. Com você por perto, sempre há uma próxima vez. 2 semanas depois, Stone fez algo que nunca pensou que faria. Ele foi a uma joalharia. A mulher atrás do balcão olhou para ele como se ele tivesse entrado por engano. Tatuagens de couro. Não era exatamente o tipo de cliente típico deles. Posso ajudá-lo a comprar o seu telemóvel? Preciso de um anel. Que tipo de anel? Stone olhou para a vitrine. Dezenas de anéis. Todos brilhantes. Todos caros. Todos completamente impressionantes. Não sei. Algo adequado. A expressão da mulher suavizou-se. Para alguém especial.
A mais especial. Ela sorriu. Fale-me sobre ela. Stone falou. Contou-lhe sobre Grace, sobre a sua força, a sua coragem, o seu sorriso, sobre a forma como ela ria, sobre a forma como ela olhava para ele como se ele valesse alguma coisa. Quando ele terminou, a mulher estava a enxugar os olhos. Sei exatamente o que precisa. Ela tirou uma aliança simples, em ouro branco com um pequeno diamante que refletia a luz como uma estrela capturada. Não é chamativo, disse ela, mas é forte, elegante, feito para durar. Stone segurou. Algo clicou no seu peito. É perfeito. Ele pagou pelo anel e saiu da loja. Agora só precisava descobrir como pedir. Ele praticou em frente ao espelho. Foi um desastre. Grace, você quer? Não, Grace. Eu estava a pensar se... Não, Grace. Eu amo-te e quero passar. Não, não, não. Razor encontrou-o a murmurar sozinho na garagem com dificuldades. Não sei como fazer isto. Fazer o quê? Pedir uma mulher em casamento? Razor encolheu os ombros. Basta pedir. Basta pedir. Esse é o teu conselho. O que queres que eu diga? Ajoelha-te, faz um discurso, coloca o anel no dedo dela. Não é complicado, diz o homem que se divorciou 3 vezes. Exatamente. Sou especialista no que não se deve fazer. Razor deu-lhe uma palmada no ombro. Para de pensar demais, mano. A Grace ama-te. A Lily ama-te. A parte difícil já passou. Stone sabia que ele tinha razão, mas o medo ainda estava lá, sussurrando em seu ouvido. E se ela dissesse não? E se ela recuperasse o juízo? E se o seu telefone tocasse? O número da Grace. Ei, Stone, precisas de vir aqui agora. O seu sangue gelou. O que se passa? A Lily está bem? A Lily está bem. Vem cá, por favor. Ele já estava na sua bicicleta antes que ela terminasse de falar. Quando ele entrou pela porta, encontrou a Grace sentada à mesa da cozinha. Ela não estava a chorar, não estava assustada, mas havia algo nos seus olhos que ele não conseguia decifrar. O que é? O que aconteceu? A Grace respirou fundo. Recebi hoje uma carta do Estado. Que tipo de carta? Ela deslizou o envelope pela mesa. O Stone pegou nele e leu. O seu coração parou. Eles querem dar-te a custódia exclusiva. Custódia total. Permanente. O Marcos não tem direitos parentais. Acabou, Stone. A sério? Acabou mesmo. Stone olhou para a carta, para os carimbos e assinaturas oficiais, para as palavras que significavam que Grace e Lily estavam finalmente completamente livres. Isto é incrível. Há mais. Grace levantou-se. Tenho pensado muito nestas últimas semanas sobre nós, sobre o futuro, sobre o que quero. A garganta de Stone apertou-se. Eu quero-te, Stone. Não apenas como namorado ou parceiro ou o que quer que tenhamos chamado a isto. Quero-te como família. Família de verdade. Ela caminhou até o balcão e pegou um envelope. Falei com um advogado sobre o que seria necessário para que tu adotasses Lily legalmente, oficialmente. Stone não conseguia respirar. O que estás a dizer? Estou a dizer que Lily precisa de um pai de verdade. Alguém que estará ao lado dela, que a protegerá, que a amará como se fosse sua. Os olhos de Grace brilharam. Estou a dizer que quero que esse pai seja tu. Stone ficou paralisado. A sua mente correu por 1000 pensamentos, 1000 medos, 1000 razões pelas quais ele não era bom o suficiente. Mas então ele pensou em Lily, no seu sorriso, no seu riso, na maneira como ela o chamava de seu anjo. E ele pensou no anel no seu bolso. Grace. Sim. Antes que digas mais alguma coisa, preciso fazer uma coisa. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e tirou a pequena caixa de veludo. Os olhos de Grace se arregalaram. Stone se ajoelhou. Eu tinha planejado todo um discurso sobre como você mudou a minha vida. Como Lily mudou a minha vida. Como eu nunca pensei que teria uma família. Nunca pensei que merecia uma. E então vocês duas apareceram e provaram que eu estava errado. Ele abriu a caixa. O anel refletiu a luz. Mas Razor me disse para simplesmente perguntar. Então estou perguntando. Ele olhou para ela. Grace Harper, você quer se casar comigo? Grace estava chorando agora. Chorando de verdade. Mas ela também estava rindo. Sim. Deus, sim. 1000 vezes sim. Sim. Stone deslizou o anel no dedo dela. Encaixou perfeitamente.
Então ele se levantou e ela estava nos seus braços e eles se beijavam como se o mundo estivesse a acabar e a começar ao mesmo tempo. Mamãe Stone, o que estava a acontecer? Eles se separaram. Lily estava na porta, os olhos passando das lágrimas de Grace para o anel no dedo dela e para o rosto de Stone. O filho pediu a mamãe em casamento, disse Grace. Lily ficou boquiaberta. A sério? É verdade? É verdade? Gritou Lily. Não é um grito de medo, é um grito puro e alegre de uma criança de 7 anos. Ela se lançou em direção a Stone, quase derrubando-o. Eu sabia que você iria fazer isso. Mary Beth me deve a sobremesa dela por uma semana. Pode apostar nisso. Obviamente, era algo certo. Lily abraçou-o com mais força. Isso significa que agora vai ser meu pai? Stone ficou com a garganta fechada. Ele olhou para Grace, que acenou com a cabeça entre lágrimas. Se quiseres que eu seja. Lily afastou-se. Os seus olhos estavam sérios. A mesma expressão séria que ela tinha na noite em que lhe enviou uma mensagem a pedir ajuda. Sempre quis ter um pai bom, como nos filmes. Ela pegou na mão dele. És melhor do que o pai dos filmes, Stone. És real. Stone ajoelhou-se ao nível dela. Então, sim, miúda, vou ser o teu pai. Lily jogou os braços ao redor do pescoço dele. O melhor dia da minha vida. Eles se abraçaram por um longo tempo. Grace se juntou a eles, envolvendo os dois com os braços. Uma família. Uma família real construída a partir dos destroços e da dor de um número errado, mas real mesmo assim. O casamento foi pequeno, apenas o Clube Beth e algumas mulheres do abrigo e um punhado de amigos que se tornaram família nos últimos meses. Realizaram-no no quintal da sua nova casa, aquela que compraram juntos, com um quarto para Lily, uma garagem para a moto do Stone e uma varanda onde a Grace podia sentar-se e ver o pôr do sol. A Lily foi a menina das flores. Levou a tarefa muito a sério. Não sorria durante a procissão, instruiu Stone antes da cerimônia. É um assunto muito sério. Sim, senhora. E não estrague os seus votos. Ajudei a minha mãe a escrever os dela. São muito românticos. Farei o meu melhor. É melhor que o seu melhor seja bom o suficiente. Razor, que era o padrinho, riu-se. Ela já o treinou. Cala-te. Quando a música começou e a Grace apareceu no fim do corredor, o Stone esqueceu-se de respirar. Ela estava linda, não por causa do vestido, das flores ou qualquer outra coisa. Ela estava linda porque era a Grace, a sua graça. A mulher que confiou nele quando tinha todos os motivos para não o fazer. A mulher que o deixou entrar quando o mundo inteiro lhe ensinou a trancar a porta. Ela caminhou em direção a ele com Lily ao seu lado, e Stone sentiu 30 anos de barreiras desmoronarem-se. A cerimônia foi simples. Os votos foram simples. Prometo amar-te, disse Grace, proteger-te, ficar ao teu lado. Não importa as tempestades que venham. Tu salvaste-me, Stone. Agora quero passar o resto da minha vida a salvar-te de volta. Stone limpou a garganta 2 vezes. Não sou bom com palavras. Tu sabes disso, mas eis o que eu sei. Passei 52 anos acreditando que não era feito para isso. Para o amor, para a família, para a felicidade. Então recebi uma mensagem de uma menina assustada e tudo mudou. Ele olhou para Lily, depois voltou a olhar para Grace. Tu não me deste apenas uma família. Tu me deste uma razão para ser melhor. Para ser o homem que eu tinha medo de me tornar. Prometo honrar esse presente todos os dias. Prometo estar aqui, aconteça o que acontecer. Prometo nunca parar de lutar por ti, pela Lily, por nós. Ele pegou na mão dela. Não vou a lugar nenhum, Grace. Nunca. É aqui que eu pertenço. O ministro declarou-os marido e mulher. Stone beijou a sua noiva. Lily aplaudiu tão alto que os vizinhos provavelmente ouviram. E em algum lugar, talvez a mãe de Stone tenha sorrido. A papelada da adoção foi concluída 3 meses depois. Stone, Grace e Lily sentaram-se num tribunal, um tribunal diferente desta vez, enquanto um juiz oficializava a adoção. Sr. Brennan, compreende que, ao adotar esta criança, está a assumir todas as responsabilidades e privilégios da paternidade? Compreendo. E tu, Lily, compreendes o que isso significa? Que o Sr. Brennan será o teu pai legal? Lily acenou com a cabeça solenemente. Sim, meritíssimo. Esperei por isso toda a minha vida. A juíza sorriu. Então,
Pelo poder que me foi conferido, declaro que Colt Stone Brennan é agora o pai legal de Lily Harper Brennan. Ela bateu o martelo. Lily virou-se para Stone com o maior sorriso que ele já tinha visto. Posso chamar-lhe pai agora? A voz de Stone falhou. Sim, miúda. Podes chamar-me pai. Está bem, pai. Ela disse isso como se tivesse praticado, como se estivesse à espera. Stone puxou-a para os seus braços e abraçou-a com força. Um pai. Ele era pai. O menino assustado, que costumava esconder-se debaixo da cama a rezar para que alguém o salvasse, tinha se tornado pai de alguém. Se isso não era um milagre, Stone não sabia o que era. Um ano depois, Stone sentou-se na varanda da sua casa a ver o pôr do sol. Lily estava dentro de casa a fazer o dever de casa. Grace estava a preparar o jantar. Os sons da vida cotidiana flutuavam pela janela aberta. Risos, barulho de pratos, o rádio tocando baixinho. O telemóvel de Stone vibrou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Seu coração pulou por um momento. Velhos instintos, velhos medos. Então ele leu a mensagem. Olá, você não sabe que eu vou namorar, mas ouvi a sua história. Estou em apuros e não sei a quem mais ligar. Pode ajudar-me? Stone ficou a olhar para o ecrã. Por um longo momento não se mexeu. Não respirou. Depois, digitou a sua resposta. Conte-me tudo. A porta abriu-se atrás dele. Grace entrou na varanda, secando as mãos numa toalha. Quem era? Stone mostrou-lhe a mensagem. Grace leu-a e compreendeu. Outro. Parece que sim. Grace sentou-se ao lado dele. O que vais fazer? Stone pensou na pergunta. Pensou na sua antiga vida, na fuga, no esconderijo, no vazio. Pensou na sua nova vida, na família, no amor, no propósito. O que sempre faço, disse ele. O que sempre fui destinado a fazer. Ele inclinou-se e beijou-a. Vou ajudar. Grace sorriu. Vou manter o jantar quente. Stone foi para a garagem. Lily apareceu na porta. Pai, aonde vais? Ele olhou para a sua filha. A sua filha. Uma palavra que ele nunca pensou que usaria. Um presente que ele nunca pensou que receberia. Há alguém que precisa de ajuda, querida. Voltarei em breve. O rosto de Lily estava sério. Tenha cuidado, pai, sempre. Prometa. Stone aproximou-se e abraçou-a com força. Prometo. Subiu para a sua moto e ligou-a. O motor rugiu aquele som familiar que o levara por milhares de quilômetros em 100 vidas. Mas desta vez era diferente. Desta vez, ele não estava a fugir de nada. Estava a dirigir-se para algo. A estrada estendia-se diante dele, infinita e cheia de possibilidades. Para trás dele estava tudo o que ele tinha construído. Uma esposa que o amava, uma filha que o chamava de pai, uma família que ele nunca imaginara ser possível. À sua frente estava alguém em apuros. Alguém que tinha procurado um estranho, tal como Lily tinha feito numa noite escura e tempestuosa. Stone não sabia o nome dessa pessoa. Não conhecia da sua história. Não sabia o que o esperava no fim dessa estrada. Mas tinha uma certeza. Ele iria aparecer, porque é isso que os anjos fazem. E talvez, apenas talvez, fosse isso que ele sempre tivesse sido. Não um motociclista, não um homem quebrado, não um solitário com muitas cicatrizes. Um anjo à espera do número errado certo para libertá-lo. Stone acelerou e seguiu em direção à luz que se esvaía. A estrada chamou e ele respondeu. Porque algumas pessoas nascem para correr. Algumas pessoas nascem para se esconder. Mas algumas pessoas, as raras, as corajosas, as que passaram pelo inferno e saíram do outro lado. Algumas pessoas nascem para salvar. Stone era uma delas, sempre fora. Só que ainda não sabia disso, até que uma menina digitou o número errado e mudou tudo para sempre.